1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Chegava. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8 da noite, mais 30 minutos.
8 da noite, mais 30 minutos em Campinas. Olá, muito boa noite para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. 8h30 da noite em Campinas, 7h30 da noite em Nova York, Estados Unidos, onde nós estamos chegando através da Rede Rádio Brasil Play, lá nos Estados Unidos, que tem o comando de Ricardo Vieira, em 93,5 FM em Danbury, no estado de Connecticut, 102,1 FM em Framingham, estado de Massachusetts, em FM AM no app para Android e também para o iOS, ou então no site radiobrasilplay.com. Rede Rádio Brasil Play nos Estados Unidos, há 8 anos, unindo nações. Também com a gente nessa transmissão, Web Rádio Futebol na Canela, de Mato Grosso do Sul, que tem o comando de Tiago Lopes de Faria, e com a gente também Portal Araraquara News, com o comando de Washington Andrade. Para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, também através do Rádiosnet, CX Rádio e Tudo Rádios, você vai curtir as emoções da Copa do Brasil, segunda fase, 9h30 da noite, estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Vila Nova de Goiás. E você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance, com a narração de Lucas de Souza, com os comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a categoria de Felipe Marques. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. Por aqui a coordenação de esportes está a cargo de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Guarani, uma grande noite de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Por aqui nós falamos em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, utilize o voucher gratuito de R$20 para a sua primeira aposta. É o voucher Futebol Interior. Com a gente também Ovo Satoshi. Sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você em 3 endereços em Campinas. No Campos Elíseos, no Jardim Nova Europa e também no Jardim Garcia. Lembrando que amanhã, Mega Sena acumulada, 165 milhões de reais. E lembrando também que a Shimozono Mega Sorte Loterias foi uma das 4 lotéricas em Campinas que pagou um dos prêmios da Quina no último sábado. Portanto, Shimozono Mega Sorte Loterias está te esperando nesta quarta-feira. Com a gente, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. E com a gente, a partir de hoje, oficialmente, eu tenho a alegria de anunciar Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Poti que já esteve com a gente em outras ocasiões e que agora está de volta nos canais Futebol Interior. Seja muito bem-vinda, Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente também Brumas Uniformes e Camisetas personalizadas. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E com a gente também Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse o site pronealimentos.com.br. 8 da noite, mais 33 minutos, e a partir de agora eu vou girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva, trazendo os principais e iniciais destaques aqui na nossa jornada esportiva. E eu começo com o destaque do Bugre. É o destaque do bravo Bugre Guerreiro, que vai em busca da classificação e, por consequência, de uma graninha muito boa para os seus cofres. Diz aí o primeiro destaque do Bugre. Boa noite, seja muito bem-vindo, Albert Cavalcante.
Albert Cavalcante. Boa noite, Claudinei Corsi, a equipe verde e branca. E a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. É isso mesmo, Claudinei Corsi. Esse jogo, a premiação vale 1,9 milhão pela vaga. É a definição também, jogo único, viu? Se houver empate, é nos pênaltis, hein, Guarani? Mas o Guarani chega, né, com fôlego renovado. Após a vitória por 2-1 contra a Ferroviária, gol dele, Salvador do Índio. O Guarani chega já pensando na classificação, chega pensando em papar, né? Esse valor que serve de muita valia para a equipe do Guarani. E ainda para começar a semana melhor, né? Que agora vai ter a semana cheia, tem o jogo da Copa do Brasil hoje também. No final de semana tem, pensando na classificação para o Paulistão, né? Para as oitavas de final, Leandro Castan, o ex-zagueiro do Vasco, Marcinho, ex-meia do Novo Horizontino e também do Cruzeiro, e Valber, hein? O Valber pode estar chegando no Guarani, viu, Claudinei Corsi? Depois iremos detalhar essas informações. E eu não quero passar como da outra vez que o senhor deu a informação e eu fiquei para trás. Tá certo, fica esperto então, hein, Albert Cavalcante. 8h35 e o destaque da equipe do Vila Nova de Goiás, que também vem atrás desta grana, Albert. O Tigre vem, né, de classificação tranquila, semifinal do Campeonato Goiano. Nas quartas, venceu os 2 jogos contra a Goianésia, por 2-1 e 3-1. Com destaque para o atacante Vitor Andrade, que ganhou a titularidade e correspondeu, marcou gols nas 2 partidas. Agora o Vila Nova terá pela frente o rival Atlético Goianiense. E na primeira fase da Copa do Brasil, o clube goiano eliminou o Rio Branco do Acre com um empate 0-0, pois se beneficiou da vantagem do empate atuando como visitante. Então, o Vila Nova, hein? O Guarani, que tem um tabu contra o Vila Nova, tenta também ir para a terceira fase e também papar esse 1,9 milhão, viu, Claudinei Corsi? Tá certo, é todo mundo correndo atrás da grana desta Copa do Brasil, que distribui muito, mas muito dinheiro. 8 da noite, mais 36 minutos. Comentarista escalado para esta noite, Guarani Vila Nova no Brinco de Ouro da Princesa. É ele, o nosso presidente. Wagner Ferreira. Olá, Wagner Ferreira, muito boa noite para você. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. O seu destaque, a sua expectativa. Copa do Brasil, segunda fase, já tem Guarani Vila Nova, Vagnão. Boa noite, Claudinei Corsi. Um grande abraço a todos que estão participando desta jornada esportiva pelos canais Futebol Interior. Um jogo onde as diretorias, né, valorizam muito mais a vitória do que a própria comissão técnica. Explico por quê. Quase 2 milhões a vitória, levando o time para a terceira fase, para os cofres de cada clube do vencedor, no caso. Então é um jogo onde a parte financeira fala muito mais alto. Agora, na parte técnica, o Guarani passou para esta segunda fase com uma vitória em cima do Maricá, lá em Saquarema, por 1-0. Enquanto que o Vila Nova chegou até aqui com um mísero empate 0-0 contra o Rio Branco lá no Acre. Então vejam bem, o Guarani joga em casa, que é um time que está bem aí no Campeonato Paulista, embora o Vila Nova também esteja bem no Campeonato Estadual, mas é um jogo onde o Guarani jogando em casa tem que se impor. Eu só espero que o time reedite, não foi lá uma grande exibição contra a Ferroviária, mas foi uma vitória de superação, onde o time tecnicamente não foi bem, mas na garra acabou levando a vitória. Legal, este Wagner Ferreira vai comentar a partida aqui nos canais Futebol Interior. E ele vai narrar, trazer todas as emoções de Guarani e Vila Nova de Goiás. Lucas de Souza. Olá, Lucas, muito boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez. A sua expectativa para Guarani e Vila Nova. Boa noite. Boa noite, Claudinei Corsi, boa noite ao Albert Cavalcante, ao Felipe Marques, ao nosso presidente Wagner Ferreira, boa noite a você, ligado e conectado nos canais Futebol Interior, seja mais do que bem-vindo a essa jornada espetacular aqui dos canais Futebol Interior. Segunda fase da Copa do Brasil, Claudinei Corsi, vale muito para Guarani e Vila Nova. Meu destaque vai para a escalação do Guarani. Júlio César treinou essa semana, ficou a expectativa dele entrar em campo, mas tá no banco de reservas, não sei se foi relacionado ainda, a gente vai confirmar as escalações daqui a pouquinho, mas o ataque Ronald Iago e Lucão do Break é a mesma formação do jogo contra a Ferroviária, se mantém mais conservador o técnico Daniel Paulista. A minha expectativa de grande vitória da equipe do Guarani hoje para cima do Vila Nova. Claudinei Corsi. Diga, Albert Cavalcante. Olhando assim, né... Demorou, né, Albert? Demorou, né? Olhando assim, com esse cabelinho de lado, esse topete. Lá vem. Né? Vamos ver no close, dá um close. Dá um close, aí. né? Tira o fone, por favor. Isso. Aí falando bonito assim de futebol, parece quem, Claudinei Corsi?
Daniel Paulista, técnico do Guarani. Então nós temos o nosso Lucas Paulista. Muito que bem. Você É vai o providenciar sósia. uma vinheta pra mim, assim, É o viu? sósia do Daniel Paulista. Ai, Jesus. 8 da noite, mais 39 minutos. Você está com a gente aqui nos canais de Futebol Interior e nós estamos com você em qualquer canto aqui de Campinas, da região do estado, do país e do mundo, porque para a internet não existem fronteiras. Você ligado com a gente, seja muito bem-vindo. Você, através da rede Rádio Play nos Estados Unidos, curtindo a nossa transmissão uma hora antes aqui do Brasil, agora 8h41 aí nos Estados Unidos, 7h41 da noite. Você também ligado através da Rádio Futebol na Canela, em Mato Grosso do Sul, e também no portal Araraquara News, que tem o comando lá do Washington Andrade. Muito obrigado a todos vocês ligados com a gente aqui. Lembrando que você pode participar através da nossa live no Facebook, mande a sua mensagem, participe com a gente, mande o seu placar, o que é que você espera desse Guarani Vila Nova. Também através do nosso canal de áudio no nosso site, futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Também no YouTube, 2 canais para você, Futebol Interior e Futebol FI. E também através do nosso novo app, ou app, como você preferir, no Android. Para Android, lá no Play Store, você pode baixar a nossa rádio Futebol Interior lá, tá certo? Fique à vontade, participe com a gente, nos ajude a fazer a jornada esportiva, mande a sua mensagem, o seu alô, o seu abraço. E se você estiver no Brinco de Ouro, quiser mandar uma foto pra gente aqui, faça uma selfie e mande pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Agora, 8h41, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro!
Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 8 da noite, mais 47 minutos em Campinas, 8h47, 9h30 da noite, Brinco de Ouro da Princesa. Tem bola rolando, Copa do Brasil, segunda fase. Tem Guarani e Vila Nova de Goiás, buscando vaga na terceira fase da Copa do Brasil. 8h47, Albert Cavalcante. O Bugre já está definido, Albert? Definido e escalado. Legal, no pique do rádio, rapidamente, passe aí para o torcedor do Bugre. Como joga o Guarani, Albert? Guarani do técnico Daniel Paulista vem a campo assim: Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Madison, Índio, Giovanni Augusto, Iago, Ronald e Lucão do Break. Legal, Wagner Ferreira, tá aí o Guarani. Você concorda com essa escalação ou não é a que você pensava, Wagner? Não é a escalação que eu começaria essa partida contra o Vila Nova. Explico por quê. Quando o Guarani terminou a partida contra a Ferroviária, o Bruno Silva estava muito bem no jogo, melhor do que quem estava jogando. Então, eu começaria com o Bruno Silva, que vinha sendo titular aí desde Série B, um jogador operário, como era o Júlio César. Na minha escalação, jogaria o Júlio César. No entanto, ele mais conservador, mantém o Ronald. Será que é só porque fez aquele gol contra a Ferroviária? Talvez sim. Então, mantém o Ronald. O ataque com o Iago, evidentemente que é um time que puxa pela beirada do campo ali o ataque. Meio de campo com o Índio e com o Giovanni, realmente era o que eu esperava. E na defesa, que recuperação do João Vitor, hein? Saiu machucado naquele jogo com a Ferroviária, jogou pouco e acabou voltando rapidamente, já está aí como titular de novo. Jogador novo ainda, moleque, né, da casa, está sendo valorizado. Agora, não sei se era jogo para ele não. Jogo pesado, com chuva, né, campo pesado, não sei se era jogo para ele. Mas de qualquer maneira, se o Guarani ganhar, conseguir o resultado positivo, nós vamos aplaudir aqui essa escalação, essas escolhas do Daniel Paulista. Legal, e hoje pela Copa do Brasil já tivemos Portuguesa do Rio de Janeiro 2, Sampaio Correia do João Brigatti 0, hein? Passou aí a Portuguesa para a próxima fase. Os jogos também que já está, jogo que está em andamento, o Atlético de Goiás vai vencendo 2-1 o Nova Venécia do Espírito Santo. Às 21h30 tem Guarani e Vila Nova, cobertura aqui nos canais de Futebol Interior, e tem também o Vozão, o Ceará, pegando a Tuna Luso lá do Pará. Estes jogos amanhã, dia 16, tem ABC do Rio Grande do Norte e Altos do Piauí. Amanhã também, às 19 horas, tem Motoclube e Tombense de Minas Gerais. Às 20h30 tem Globo, que tirou o Inter de Porto Alegre contra a Brasiliense. Teremos também amanhã às 20h30 Tum Tum do Maranhão. Você já chegou a torcer pro Tum Tum, Wagner? Uma vez eu bati a cabeça no chão, fez Tum Tum. E por falar nesses times, né, quem ficou triste aí, que acho que está desclassificado, é o Trem, lá de Belém do Pará, que é o time do Dr. Sandro Nunes, né? O outro time, o time daqui é o Guarani, e tem o Trem lá de Belém do Pará, ele que tá triste lá com a classificação no campeonato lá do Amapá, né? O campeonato amapaense. Dr. Sandro, que essa semana aqui completou mais um ano de vida. Grande abraço de toda a equipe aqui dos canais Futebol Interior. Tum Tum e Cruzeiro, amanhã às 20h30. Da Tum Tum ou da Cruzeiro, Wagner? Sem dúvida, né? Bom, da Tum Tum. Em tese dá Cruzeiro. Agora, futebol, sabe como é que é, né? Tá cheio de surpresa por aí. Ainda temos Tocantinópolis e Futebol Clube Cascavel, que foi o time que tirou a Ponte Preta. Teremos amanhã também, hein? O São Paulo pegando a equipe do Manaus, no Morumbi. Às 21h30 tem CSA e Paysandu. Teremos Real Noroeste do Espírito Santo e Juventude, esse jogo já no dia 17. Também dia 17, Goiás e Criciúma.
teremos Vitória no dia 23, Vitória e Glória. No dia, os jogos desta rodada da Copa do Brasil, segunda, tem alguns jogos já de terceira fase, mas a maioria da segunda fase. São 8h49, vamos com a participação aqui na nossa jornada esportiva, falando muito mais de Guarani e Vila Nova, de Arthur Eugênio Matias. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar do primeiro confronto entre Guarani e Vila Nova. Eu fiz uma pesquisa muito interessante e busquei na história o primeiro jogo entre Vila Nova e Guarani, e foi no estádio Serra Dourada, no dia 3 de agosto de 1975. Foi um amistoso. O Vila Nova havia disputado o campeonato goiano, não tinha ido bem e não havia para o Vila Nova calendário brasileiro. O Vila Nova passou a participar do Campeonato Brasileiro somente em 1977. E o Guarani tinha encerrado a sua participação no Campeonato Paulista. O Guarani foi prejudicado num jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Armando Marques e por isso não foi para as semifinais do Campeonato Paulista daquele ano. Naquele ano, 1975, o futebol de Goiás foi representado no Campeonato Brasileiro pelo Goiás e pelo Goiânia. Hoje o Goiânia está na segunda divisão estadual, mas em 1975 era uma potência. Estou aqui com a minha coleção da revista Placar, Placar número 280 de agosto de 1975. Na capa, Dé Aranha, hoje comentarista da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Dé Aranha jogava no Vasco da Gama e a capa da revista Placar, local que eu estou usando para falar deste primeiro jogo entre Vila Nova e Guarani. O Guarani ganhou 2-1. O primeiro gol do Guarani foi de Sérgio Lima. Olha uma foto de Sérgio Lima. Sérgio Lima veio da Internacional de Porto Alegre, jogou no México, voltou para o Brasil recentemente, está morando em Valinhos. O outro gol do Guarani foi de Hamilton Rocha, ponta direita que mora hoje em Fortaleza. Hamilton Rocha, olha a foto dele num jogo entre Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. O gol do Vila Nova foi de Expedito, um centroavante que jogou também no América Carioca e no Londrina. Olha a foto que eu consegui de Expedito. Nesta foto, ele está junto com Chico Canhani, que também atuou nesta partida. A curiosidade é que Chico Canhani, antes, havia jogado no Guarani. Chico Canhani, que é de Poços de Caldas e faleceu há cerca de 1 ano e meio atrás. Vamos agora, aqui no Futebol Interior, com imagens exclusivas, imagens maravilhosas, falar do primeiro jogo entre Guarani e Vila Nova. O Guarani venceu no Serra Dourada, 2-1 para o Guarani. Vamos à escalação das duas equipes. Neste jogo, Vila Nova 1, Guarani 2. O árbitro foi Antônio Gomes, árbitro da Federação Goiana de Futebol. O Vila Nova jogou com Elcio. Olha uma foto de Elcio aí, goleiro veterano, jogou muito tempo no América de Minas Gerais. Lúcio Frazon, que jogou antes no Guarani, o catarinense Lúcio Frazon, que depois fez sucesso no Internacional de Porto Alegre. Túlio, Jorge Fernandes e João Preto. No meio-campo, Carlos Alberto, Chico Canhani e Luiz Márcio. Na frente, Fernandinho, Expedito e Brandão. Natinho entrou no lugar de Brandão e Júnior no lugar de Chico Canhani. Uma foto de Chico Canhani com a camisa do Guarani, 1972. O ponta direita, você vê a foto, foi Fernandinho, irmão de Zé Teodoro. Fernandinho faleceu em Goiânia em 2020, fazendo falta Fernandinho. E você vê aí uma foto
do time do Vila Nova na década de 1970. Os dois últimos, Jorge Fernandes e Lúcio Prazon. Nesta foto, o primeiro jogador agachado é o Fernandinho. Logo depois vem o Sérgio Luiz, que também jogou no Guarani, mas não participou deste amistoso. O time do Guarani jogou este amistoso com Sidney, Odair, Joãozinho, Amaral e Cláudio, Edinaldo, Alexandre Bueno e Davi, Hamilton Rocha, Sérgio Lima e Ziza. Bessa entrou no lugar de Sidney, Mauro no lugar de Odair, Bezerra substituiu a Cláudio e Zé Carlos Olímpico, entrou no lugar de Sérgio Lima. Você vê uma foto do Guarani. Nesta foto do time bugrino, todos os jogadores atuaram nesse amistoso, menos Flamarion. Vou identificar esta foto. Joãozinho, Bessa, Amaral, Flamarion, Odair e Cláudio. Agachados, Hamilton Rocha, Davi, Zé Carlos, Alexandre Bueno e Ziza. Quem substituiu o Flamarion foi Edinaldo Risadinha. Você vê uma foto de Edinaldo com a camisa do Ituano. Sidney Poli foi o goleiro. Olha que foto linda de Sidney Poli, um grande goleiro. Zé Carlos Olímpico, pouca gente lembra. Você vê a imagem dele, ele chegou ao Guarani com fama de artilheiro, vindo do Santa Cruz, mas no Guarani não foi tão bem. Nesta partida, o técnico do Guarani foi o preparador físico, Pedro Pires de Toledo. O Guarani havia encerrado o Campeonato Brasileiro com Elba de Padua Lima, Otim, como treinador, mas ele deixou o Guarani após o certame estadual e na preparação para o Brasileiro estava chegando ao Brinco de Ouro o treinador Ed Lameiro. Você acompanhou aqui no Futebol Interior uma história de Vila Nova e Guarani. O primeiro jogo entre essas duas equipes. Um amistoso, dia 3 de agosto de 1975, no estádio Serra Dourada. Estádio que à época era uma grande novidade em termos de futebol brasileiro. Na coleção da revista Placar, a minha coleção, eu trouxe para você o primeiro confronto da história entre Vila Nova de Goiás e Guarani de São Paulo, aqui no Futebol Interior. Você quer que eu debata, que eu fale de algum jogador, de algum confronto, que eu faça algum combinado? Fale comigo aqui nos canais do portal Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no portal Futebol Interior, é fake news, sempre aqui no Futebol Interior. Valeu, Arthur Eugênio. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente na jornada esportiva para Guarani Vila Nova de Goiás. A bola rola às 9h30 da noite. Deixa eu abraçar aqui a rapaziada que já está participando com a gente no Facebook. O Walter José, flechada neles, dá-lhe bugrão. Só 5 hoje, hein? Não é por aí, hein? O Walter, vai devagar. O Júnior Braga, boa noite, Claudinei, toda a equipe do Futebol Interior. FI, transmissão e comentário, show de bola. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, que vai secar, evidentemente, mas está dando uma boa noite pra gente aqui e também desejando uma boa jornada. Muito obrigado, viu, o Matozinho. O Sérgio Brito, vamos ganhar, Bugrê. Quem mais aqui com a gente? A rapaziada participando, daqui a pouco eu dou uma passadinha também Claudinei, no YouTube. Diga. A galera no YouTube, posso mandar aquele abraço? Vai. Vamos lá, o Edmilson Ferreira, mandando aqui, manda alô pra Goiânia, torcida Esquadrão da Vila Viana, aqui com a gente. É o estado de Goiás em peso aqui conosco também, Claudinei. Legal, pessoal de Goiás, sejam todos muito bem-vindos, evidentemente. Nossa jornada aqui em Campinas, né, obviamente, é mais para o Guarani, mas tem problema, pode participar com a gente, mandar sua mensagem, mandar o seu alô, e nós vamos estar registrando aqui, nós estaremos registrando aqui na nossa jornada esportiva. E não se esqueça que tem o nosso WhatsApp também, o 19 98989 3526, 19 98989
3526. Agora 8h59. Deixa eu aproveitar aqui para falar mais uma vez de quem está de volta com a gente aqui nos canais de Futebol Interior. Eu falei no início da jornada da Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Bebidas Poti, que já esteve com a gente aqui em outras oportunidades, uma empresa gigante lá de Potirendaba e que se espalhou aí pelo Brasil todo, né? Através dos estados de São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul, já está basicamente em todo o Brasil com mais de 100 itens aí sendo negociados e comercializados da Bebidas Poti. Quero deixar desde já aqui um grande abraço para o senhor José Luiz Franzotti, que é o diretor-presidente da Bebidas Poti, e toda a rapaziada lá do marketing, né, que auxiliou a gente neste retorno da Bebidas Poti junto aos canais Futebol Interior. E para você, nós vamos trazer aqui um vídeo para que você conheça mais um pouquinho, né, da Bebidas Poti, que está oficialmente com a gente a partir de hoje aqui nos canais Futebol Interior. Roda aí, Felipe Marques. Uma nova e moderna fábrica é construída. Mas a Bebidas Poti não para no tempo. Investe em tecnologia, qualidade e capacitação. A empresa cresce ainda mais. Hoje, a Poti é uma das mais modernas indústrias brasileiras de bebidas. Seu parque fabril tem a dimensão de mais de 18 campos de futebol. A Poti oferece um mix de cerca de 100 produtos, entre refrigerantes, sucos, água, energéticos e outras bebidas. Métodos e processos são desenvolvidos e executados para garantir qualidade em todas as partes do processo de fabricação. Existe seleção criteriosa dos fornecedores, produção, armazenagem, distribuição, venda e pós-venda são constantemente monitoradas e aperfeiçoadas. Os produtos da Poti chegam a mais de 225 municípios, totalizando mais de 30 mil pontos de venda. Eles estão presentes tanto no pequeno bar como nas gôndolas das grandes redes. A Poti sabe que todo o seu sucesso se deve a seus colaboradores, parceiros, clientes e consumidores. Para levar ainda mais sabor para a vida das pessoas. Tá aí então, pois é, Poti, seja muito bem-vinda mais uma vez com a gente aqui. A Poti, uma grande empresa que volta aqui nos canais Futebol Interior, mais uma vez abraçando o senhor José Luiz Franzotti, diretor-presidente da Bebidas Poti, com a gente aqui durante todo esse ano de 2022. Quer falar alguma coisa, Wagner Ferreira? Que bela empresa, hein? Que impressionante, sensacional, né? Moderna, tecnológica. Estrutura, hein, presidente? Uma bela de uma estrutura, realmente está comprovando por que esse sucesso todo. E é uma delícia. É isso aí, Poti, Bebidas Poti, o puro sabor da vida com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Muito obrigado mais uma vez a toda a rapaziada lá do marketing, da comunicação, que possibilitou também a gente fechar esse contrato e a Poti está de volta com a gente aqui. É sem dúvida nenhuma uma grande alegria e vem agregar ainda mais valor ao nosso trabalho aqui nos canais Futebol Interior. Muito obrigado, Bebidas Poti, o puro sabor da vida. O Albert, me dá mais um destaque do Bugre, Albert. O Guarani pensando na classificação, né? Já pensando na classificação e até na grana, no money, né, Claudinei Corsi? Ele também defende, tem uns tabus aí por aí, hein? Já faz um tempinho que não há vitória em cima do Vila Nova.
desde 2013, né, na Série C, desde 2013, o Guarani não vence o Vila Nova. Então foram 9 encontros, né, contra o Vila Nova, com 4 derrotas e 5 empates. E o outro tabu, o Guarani não passa da segunda fase da Copa do Brasil desde 2010. Na ocasião, passou pela Araguaiana e Fortaleza antes de ser eliminado pelo Santos em uma goleada histórica. Nas edições de 2011 e 2012, o Bugre parou na segunda fase, enquanto foi eliminado ainda na primeira fase em 2013, 14 e 19, viu, Claudinei Corsi? Legal, o Wagner Ferreira, e hoje o empate não é de ninguém, né, Wagner? Será que o Bugre treinou penalidades máximas ou não vai precisar, Wagner? Esse negócio de treinar penalidade máxima eu acho uma bobagem. Por quê, Wagner? Porque quando você está fazendo o treinamento, não tem nenhum componente emocional no jogo. Não há nenhuma pressão. Acertou, errou, e vamos para Chega na hora... Agora, na hora da decisão, é aquele comprometimento, cabeça fria, quem tem mais técnica, né? Veja como é que bate lá o Veiga lá do Palmeiras. Quem tem uma garrafa vazia pra vender, como diz meu pai, né? Então, tem técnica. Bom, o Guarani tem um bom cobrador, né? Que é o Giovanni Augusto. O Giovanni. Né? E os outros 5, no caso? Vamos pensar, Lucão do Break. Lucão do Break, que é mais? Sim, é a sequência, né? E os outros? Índio. Aí é complicado, né? É o Ronald, né? Ronald. É bom lembrar que o hoje... Índio. Claudinei, hoje tem lei do ex, hein? Tem lei do ex hoje? Tem muito ex aí, Wagner. São 3 jogadores, 2 que passaram pelo Guarani e um que passou pelo futebol de Campinas. André, esse negócio já não foi bom, hein? O Jorge, né? Passou pelo Guarani em 2018. Bom, ele não vai fazer gol, não, só se fizer de pênalti. Possivelmente, né? Ou no escanteio, cobrança lá de cabeça. No último minuto, né? 1,97 ele tem de altura, né? Tem o Arthur Rezende, né? Que teve 2 passagens pelo Guarani. 19 e 2020. O outro que passou pelo Campinas, né, pela Ponte, né? O Bruno Colasso. Passou em 2010. Lateral esquerdo na verdade, o Vila Nova sempre está cruzando aí com o Guarani e Ponte, né? Pelo menos 4 vezes esse ano já vai cruzar. Agora tem mais uma na Copa do Brasil. Presidente, lembrando também, né, que as últimas partidas que o Guarani teve, né, foi prejudicado, né, pelo Vila Nova. Lembrando que lá também tem o Wagner, né, o multicampeão, né? Começou pelo Cruzeiro, Fluminense, Vasco, jogou no futebol turco, então é em nome de peso. Ele que tem 37 anos, hein? Ô Albert Cavalcante, dá a escalação aí rapidinho também no pique do rádio do Vila Nova pra rapaziada que tá curtindo a gente lá no estádio de Goiás, Albert. O Vila Nova do técnico Igor Magalhães vem definido e escalado assim: George, Moacir, Renato, Rafael Donato e Bruno Colasso, Arthur Rezende, Pablo Wagner, Mateuzinho, Vitor Andrade e Pablo Diego. 2 Pablos. Exato. Pablo é pra ferrar com a vida do narrador mesmo. Não, um é Pablo Diego e o outro é Pablo. Pablo Diego. Isso, exatamente. Mas eu anotei aqui, é Pablo Roberto, volante, camisa 20. Isso, eu ponho só... Você não vai falar Pablo, você tem que falar Pablo e Pablo Diego. Não complique, né? Pelo amor de Deus. Fala, Vagnão. E o 10 chama-se Wagner. Wagner. Sobrenome, sabe qual é? Qual é? Ferreira. Ah, não. Wagner Meu Deus. Então já sei. Deve ser bom, né? É presidente. É presidente. É presidente. Tá muito bem. 9 da noite mais 9 minutos. Albert Cavalcante, quem é o nosso convidado esta noite que foi mandado aí pela assessoria de imprensa, hein, Albert? Ele reverenciado pelo torcedor, ele que acabou quebrando as minhas pernas. Hoje iremos trazer ele que Nunca mudou. critiquei. Isso. 2020 ele resolveu, né, descer a avenida ou subir, como depende do seu ponto de vista. Ele que saiu de lá como Bruno Reis e hoje voltando pro Guarani, ele é um índio. Então iremos ouvir hoje o índio que vai começar falando sobre o seu gol marcado que acabou quebrando as minhas pernas, Claudinei Corsi. Buscava esse gol já há um bom tempo. Eu estava sendo até cobrado pelas pessoas mais próximas, pelos meus companheiros aqui. Brincava bastante, então, como eu disse, traz um alívio, uma confiança extra também. Um gol sempre é muito importante, ainda mais a forma que foi ali no final do jogo, trazendo a vitória para nossa equipe. Então, fiquei muito feliz de poder ter saído o primeiro e creio que, como os meninos falaram, abre a porteira para que eu possa fazer mais gols aí. Tá aí o Índio, né, falando aí que possa sair mais gols. Tomara que sim, mas agora vamos ouvir o Índio falando, né, sobre o jogo de hoje e o possível desgaste da equipe. É um jogo importantíssimo para nós, né? Para nós como jogadores, para o clube também é um jogo muito importante. Então é o jogo da nossa vida. A gente procura jogar, a gente tem que jogar com a máxima de intensidade possível. Apesar do jogo
de sábado ter sido um pouco desgastante, mas eu creio que a gente conseguindo concentrar, descansar e concentrar todas as nossas forças no jogo de terça, porque ele tem uma importância muito grande para nós e para o clube. Tá aí, o Índio, né, falando, agora ele vai responder, né, a pergunta do Claudinei Corsi, ele que fez a pergunta na semana pro Índio. Vamos ouvir. Claudinei Corsi, Canais Futebol Interior. Olá, Índio, um abraço para você, parabéns aí pela última edição, a vitória contra a Ferrinha. Ô Índio, agora é virar a chave, né, pensar em Copa do Brasil, evidentemente. Acredito que vocês já têm uma planificação aí no elenco para enfrentar esse jogo que é decisivo, né? Podemos ter pênaltis também, acredito também que vocês já vão estar treinando isso. E também a pergunta que fica sobre o Campeonato Paulista, né? Uma semana decisiva, final de semana rodada cheia e completa, todos os jogos no mesmo horário, e o Guarani ainda dependendo de um resultado. Como é que vocês estão vendo essa semana de preparação, Índio? Cara, é uma semana muito importante, né? Mas o nosso foco, a nossa concentração é total no Vila Nova. O jogo para nós o mais importante do ano, né? Para que a gente consiga essa classificação que é muito importante, como eu já disse, para nós do clube, para nós jogadores e para o clube em si também. Então, nosso foco, nossa concentração é totalmente no Vila Nova em conseguir fazer um grande jogo e conseguir sair com essa classificação. E agora voltando aí, né, o Índio que... eu nunca critiquei você, a gente gosta muito de você, né, eu, o Lucas e toda a torcida do Guarani. Agora ele vai falar, né, sobre o papel da torcida, a importância do papel da torcida para o Guarani. A torcida tem um papel fundamental nesse processo, né, nesses jogos tão decisivos. Então, queria até fazer um convite para que eles possam comparecer em grande número, para que possa nos apoiar nesse jogo tão importante para nós. Que eles possam jogar junto com a gente os 90 e poucos minutos, porque eles têm um papel fundamental para nós jogadores dentro de campo, de apoio, de força, de dar aquele gás a mais quando a gente ouve eles cantando, quando a gente ouve eles apoiando, a gente se sente ainda melhor, ainda mais confiante. Então, que eles possam comparecer em grande número e nos apoiar do início ao fim do jogo. Tá aí o Índio, né? Ele que participou de 8 jogos na temporada, 7 como titular, e de acordo com o número do SofaScore, o Índio tem a média de 35 toques de bola por jogo e aproveitamento de 85%, Claudinei Corsi. Tá aí então, o Índio participou com a gente aqui da Jornada Esportiva. Eu quero lembrar você também que a Copa do Mundo já começou aqui no Portal Futebol Interior. Toda terça-feira, Vicente Dattoli traz novidades e opinião só aqui no Portal Futebol Interior. E quero falar um pouquinho também para você agora da Shimozono Mega Sorte Loterias, né? Shimozono Mega Sorte Loterias, que amanhã vai estar aí esperando a sua presença, porque amanhã tem 165 bilhões de reais em jogo e tem a Loteria Federal também, que paga até 500 mil reais. Portanto, tá aí na tela para você os endereços da Shimozono Mega Sorte Loterias, para você passar em uma das 3 lojas no Nova Europa, no Jardim Garcia, ou então no Novo Campos Elíseos, para fazer a sua aposta, para participar dos bolões do Shimozono Mega Sorte Loterias. Olha, 165 milhões, Lucas de Souza, estaria bom para você? É dinheiro, hein? É dinheiro, né? É dinheiro ou não é? É dinheiro. Com 107 disse que dava 600 e poucos mil por mês, né? Sem mexer, quer dizer... Sem mexer. Com 165... deve dar uns quase 1 milhão por mês. Exatamente. De renda. De renda. Tá bom pra você, Wagner Renda Ferreira? passiva. Olha, estaria ótimo, né? Agora, eu jamais vou ganhar porque eu não jogo. Ah, então fica difícil. O Wagner Ferreira é daqueles que pede pra... vamos ouvir o Daniel Paulista. Satisfeito, né? Quero mais, quero atingir novas metas, novos avanços e vamos trabalhar muito para isso. A gente sabe que é um caminho duro, mas que a gente tem que acreditar e ter convicção naquilo que a gente está fazendo. Tá aí, Ney, o Lucas de Souza. Desculpa. Daniel Paulista, eu confundi. Desculpa, gente. Desculpa. Quando a gente não tiver a coletiva do Daniel Paulista, nós vamos colocar o Lucas de Souza. Pelo amor de Deus, pior que parece mesmo, Canais rapaz. Futebol Interior.
Lucas Daniel Paulista. Lucas Paulista, é. Então, muito bem. Então, eu estava falando aqui da Shimozono, né? O Wagner, então, que você não joga. E o Wagner pede pro Santos para ganhar, né? Só que o Santos fala, compra o bilhete, pelo menos, né? Ele quer que saia na rua, que o bilhete voe na sua direção, caia dentro do seu bolso. E premiado. Aí é demais, né? 9h16 agora em Campinas, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 9 da noite, mais 20 minutos em Campinas, jornada esportiva Canais Futebol Interior. Você com a gente com você.
todo mundo junto e misturado. Copa do Brasil, segunda fase. Já tem Guarani e Vila Nova de Goiás. Eu quero falar para você também da promoção da Store Colchões com os canais Futebol Interior. Campeonato Paulista está no fim. Sábado a gente vai ficar sabendo quem é que vai ganhar a Cama Box, que você vai escolher. Você vai mandar aí a sua mensagem com nome e endereço completo, com rua, bairro e cidade, para o WhatsApp 99662-4298. Está aí na tela para você, 1999662-4298. Você vai dizer qual é a Cama Box que você quer ganhar da Store Colchões. Será de casal, a Queen, a King Size, a de solteiro, a compartilhada, enfim. Você é que escolhe o seu prêmio. Então, se você ainda não participou, mande o seu WhatsApp lá para a Helenice no 99662-4298 e participe. Sabadão teremos novidade aí quanto ao ganhador ou a ganhadora da promoção Store Colchões e canais Futebol Interior. Store Colchões do nosso amigo Fininho. 9h22 para Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere a ficha técnica completa de Guarani e Vila Nova de Goiás. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Daniel Paulista vem definido e escalado assim: Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Matheus Ludic, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão: João Vitor, o zagueiro, camisa número 28. E Ronaldo Alves, o capitão, o 22. Na lateral esquerda, Matheus Pereira, camisa número 16. Os homens do meio campo do Bugrão: Madison, camisa número 98, Índio, 23 e Jovinco Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: Iago, camisa número 97, Ronald, o 99 e o matador, ele, Lucão, é o tanque do break, camisa número 11. Repeteco do Guarani: Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Madison, Índio, Giovanni Augusto, Iago, Ronald e Lucão do break. Caso o técnico Daniel Paulista quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Martins, Gabriel Mesquita, Hernando, Derlan, Bruno Silva, Eduardo Persson, Rodrigo Andrade, Vitinho, Júlio César, Nicolas Careca, Lucas Zenuto e Matheus Souza. E o Guarani que chegou até aqui jogando no estádio Elcir Rezende em Saquarema no dia 1º de março. Jogo válido pela primeira fase. O Guarani venceu por 1-0 a equipe do Marical. Gol de Lucão do break aos 35 minutos do segundo tempo. Futebol Interior. E o Vila Nova do técnico Igor Magalhães vem definido e escalado assim: Jorge, meu goleiro, camisa número 1. Moacir, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Vila Nova: Renato, camisa número 3 e Rafael Donato, capitão número 5. Na lateral esquerda, Bruno Colasso, camisa número 6. Os homens do meio campo do Vila Nova: Arthur Rezende, camisa número 8, Pablo, camisa número 20 e o cérebro pensante, Wagner, camisa número 10. Os homens de frente do Vila Nova: Mateuzinho, 7, Vitor Andrade, o 11 e Pablo Diego, o 9. Repeteco do Vila Nova: Jorge, Moacir, Renato, Rafael Donato, Bruno Colasso, Arthur Rezende, Pablo, Wagner, Mateuzinho, Vitor Andrade e Pablo Diego. Caso o técnico Igor Magalhães quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Tony, Ricardo Lima, Vitor Graziani, Jean Silva, Jean Lucas, Rubens e Pedro Bambu. Legal, já o Vila Nova jogando no estádio Florestão, em Rio Branco, no Acre, no dia 2 de março, pela primeira fase, empatou por 0-0 com a equipe do Rio Branco e por isso está tentando a sua vaga na terceira fase. É bom lembrar que para o Guarani, a primeira fase já valeu R$1.370.000 e se passar por essa aqui, tem mais R$1.900.000, perfazendo um total nada desprezível, principalmente atualmente, de R$3.270.000. Arbitragem. E quem apita
Hoje, a partida de hoje é Antônio Dibe de Moraes de Souza, junto com seus auxiliares, Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglesias Araújo Silva, todos do Piauí. E o quarto árbitro, João Vitor Gobi, de São Paulo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Legal, Albert Cavalcante. Lembrando que por enquanto ainda não tem o VAR, né, Albert? Continua sem o VAR, né? Exatamente. Só a partir das oitavas de final que tem o VAR. Já lembrando que na próxima rodada, né? Na terceira fase, no caso, já tem não é já mais o mata já. É o mata e o mata. Tem o jogo fora e o jogo ida e volta. Legal. E hoje, lembrando mais uma vez, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Exatamente. Muito bem. Wagner Ferreira, o Daniel Paulista está lá com o elenco, né? Vai os dois goleiros pro Exatamente, banco, exatamente. Coisa, é a cavalaria completa hoje. Tá certo. Wagner Ferreira, mais um tempinho para você, Wagner Ferreira, falar agora os times definidos. Só já um então. detalhe, pode não ter nada a ver, mas se tá abolido o uso de máscara em locais abertos, por que o pessoal vem tudo de máscara? Frescura. Só pode ser isso. A turma do Vila Nova está perfilada no hino nacional, não está de máscara, já do Guarani estão todos de máscaras cantando no nacional. Mas tudo bem, isso não tem nada a ver, né? Só um detalhe que a gente tá observando aqui. Com relação à arbitragem também, os caras trazem um trio do Piauí para apitar um jogo aqui no estado de São Paulo. Sendo que nós temos árbitros aqui no Paraná, tem aqui em Minas, né? Não tem nada a ver, não são árbitros neutros. Então traz um pessoal lá, nada contra, né? Mas apenas um ampassant. Mas lembrando que nós estávamos comentando, eu e o Lucas ali no nosso quartinho ali da emoção, sobre isso mesmo, né? Não tem o uso Como é que do VAR. Onde? No quartinho da emoção, meu do Lucas, tem um quartinho da emoção. Cuidado. Ali estávamos falando sobre isso, né? Não tem o VAR e, querendo ou não, é perigoso, né, presidente? Fica tudo nas costas da arbitragem, né? Mas e esse Antônio Dibe de Moraes gosta de uma conversa. Nós temos que falar dos times em campo, né? O Guarani não muda. E eu achei, quer dizer, é quase certo que o Daniel Paulista entendeu que time que ganha não se mexe. É justamente esse time que começou a partida contra a Ferroviária. Agora, não foi esse time que ganhou da Ferroviária, né? A partir das alterações que ele fez, que ele levou o Guarani à vitória. De qualquer maneira, é uma aposta dele nessas escolhas que ele faz. Aqueles que entraram estão no banco, né? No caso do Bruno Silva, tem aí o Rodrigo Andrade, tem o Vitinho, o Nicolas. E é a primeira vez que ele repete a mesma escalação no campeonato. No campeonato não, né? No ano é a primeira vez que ele repete. Então fica aqui a torcida para que ele acerte nas suas escolhas e que o Guarani consiga aí reeditar a partida que fez contra a Ferroviária. Não foi lá uma brilhante exibição, mas de qualquer maneira o Guarani venceu a partida. Ô Wagner Ferreira, a gente comenta aqui em off às vezes, né? Quando começa o jogo, que a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o jogo do Guarani pelo início da partida, né, Wagner? À medida que você vê os toques de bola, você já sabe se o time vai ser ofensivo. Se o time tá nervoso, se não tá. Se vai optar por uma beirada pelo lado direito, se vai optar pelo lado esquerdo. E depois outra, se fizer um gol e chamar todo mundo pra trás, como é de praxe no Guarani, vai complicar. Então não sei porquê, todo time que faz 1-0 vai buscar o segundo. E o Guarani, pela filosofia do Daniel, não. Faz 1-0 e recua todo confiando que vai ficar com esse resultado seguro até o final da partida. Camilo Júnior com a gente no Facebook aqui, diz que é Vila Nova desde criancinha. O Marcelo Alexandre, boa noite, Claudinei, boa noite pra você também. Meu Marcelo, o Antônio Fonseca põe um happy birthday aqui. Não sei pra quem é. Obrigado. Mas em todo caso, é seu aniversário, Robert? Agora tá sendo, muito obrigado. Quem mais aqui? A Ana Piovesan tá com a gente aqui, mandando boa noite também. Pra cima deles, Bugrão. A Ana Piovesan mandando vários coraçõezinhos verdes aqui. O Dirceu Rai, boa noite, vamos Bugre. A Ana Piovesan, hoje temos que ganhar. Cifrão, 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 ela põe aqui. O Sérgio Pinheiro, boa noite, galera, ótima transmissão, bora Guarani. O Camilo Júnior diz aqui, boa transmissão para vocês, grande abraço e boa sorte. O Gabriel Bento fala aqui, cadê as imagens? Ô Gabriel, é o seguinte, você vai ter que se contentar com esses 4 caras aqui. Não tem jeito, velho. Nós não podemos colocar imagem, tá bom? Então você vai ter que se contentar com a gente aqui. Depois você elege aí qual o mais bonito, tá bom? Se é o Albert Cavalcante lá na ponta, ó, dá um alô aí, Albert, levanta a mão. Ou se é o nosso Lucas de Souza, ou o nosso velho da lancha, o Wagner Ferreira. Quem é o dono da lancha? É o cabelo. Ou eu, né? Tô participando também. É que você não tem como ver o nosso samurai Felipe Marques. Claudinei, será que alguém aqui assiste aquele programa da MTV? De férias com o ex? Eu não. Meu Deus. Lá tem um quartinho chamado Quartinho da Emoção, hein? O Dacir Barbosa. Tá doido. Boa noite a todos do FI.
Pra cima deles, meu bugrão, flechada neles. Manda um abraço aqui pro Gustavo Marques também, que deve estar ouvindo a gente. Um abraço. O Marcos torcendo pro Vila, Marcos Felipe pro Vila. Quem mais aqui? O Dacir Barbosa, manda um abraço pro meu filho, Richard. Ô, Richard, um abraço pra você. E quem vem pra narrar pra você, Richard, é ele. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Apita o árbitro, trilou, apita Antônio de Moraes. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Tá rolando a segunda fase da Copa do Brasil 2022 para a BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Ovos, Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store, Colchões, Bebidas Poti, o puro sabor da vida, brumas, uniformes e camisetas personalizadas, pizza do Dadá e Prone Alimentos. Sai jogando a equipe do Vila Nova no campo de defesa. Trabalha a jogada camisa 20, Pablo Roberto. Ele domina, faixa direita do gramado, abre bola na ponta direita com o Mateuzinho. Mateuzinho junta a linha do gramado, volta a jogada com o Moacir. Aquele Moacir, hein? Jogador do Corinthians e também do esporte. Mas o árbitro marcou uma falta. Marcou uma falta em cima do Matheus Pereira, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de ataque. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Trabalha a jogada da equipe do Guarani no campo de defesa, tá aí Ronaldo Alves, camisa 22. Ele deixa a parada com o Matheus Pereira, junto à linha lateral do gramado, adiantou a jogada com o Ronald, ele acabou perdendo a jogada na sequência, vai pro chão, falta nele, jogo parado, derrubaram o camisa 99 da equipe do Guarani, a primeira falta do jogo, Albert. 1 minuto de jogo, o Ronald já indo pra cima, pelo lado esquerdo, tentando fazer o rabisco na frente do jogador Vila Nova, recebeu a falta, Guarani com a bola. E lançamento de Jovinco Augusto pra Lucão do break, abriu com o Ronald, pé direito, furou o Ronald, no peito na raça, tenta ficar com a posse da bola, Pablo Roberto tira o perigo, completa a defesa do Vila, que tenta puxar o contra-ataque com Pablo Diego, ele vai pro chão, o juiz marca a falta. Dessa vez, o jogo tá parado, é posse de bola a favor da equipe do Vila Nova na metade do campo, após um lance bizarro do Ronald lá no campo de ataque, Albert. O Giovanni Augusto achou bem ele, né? O Lucão do break, ele fez o domínio, né? Ali pelo lado esquerdo, no bico da grande área, ele foi tocar, né? Ele rolou a bola pra ele, pro Ronald, acabou pegando por baixo a bola, girou nele mesmo, a bola não saiu nem do lugar, só que a primeira falta foi marcada, né? A falta marcada no meio campo, Lucas, mas a falta na verdade foi lá na frente, foi na origem, errou o árbitro. Pois é, a falta foi marcada erroneamente. Primeiro erro aí do senhor Antônio Dibo de Moraes, lá do Piauí. Trabalha a jogada, vinha, equipe do Vila Nova, agora posse para a equipe do Guarani no campo de defesa. Matheus Ludig tá com pressa, o árbitro pediu para ele voltar a cobrança do lateral. Começou. Ainda é posse para a equipe. Eu falei. Esse Antônio Dibo de Moraes aí ama uma conversa. Você sabe o que ele é? Pois ele não. É policial militar. Vamos respeitar o homem. Presidente. Senão ele marca a falta e manda prender. Mas pelo jeito que tá aí, eu achei que ele é administrador. Errou o lateral já, aquela lateral do Guarani. Pois é, e vem os homens pro campo de ataque, trabalha a jogada o Arthur Rezende, ex-jogador do Guarani. Vem aqui pela faixa esquerda do gramado, domina, abre bola na ponta esquerda com Bruno Colasso, ex-jogador da Ponte. Fatiou, sai da esquerda, vem pro centro na canhota, abriu na esquerda pra Pablo Diego, linha de fundo, tenta o cruzamento, ela bate no João Vitor, sobra com Kozlinski. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Alô, José Carlos Rodrigues, mandando aqui, alô Goiânia, um abraço para a torcida do Goiás. Alô, torcida do Goiás, do Esmeraldino, Paraíso Verde Plano do Serra Dourada. Conosco também, pela ordem, presidente Wagner Alves, lá da Câmara Municipal de Valinhos, também conosco aqui, narrador esportivo dos mais qualificados. Conosco também Lemuel Santos, mandando aqui Guarani, hoje eliminado. Lemuel Santos lá de Sumaré, grande abraço. Oswaldo Teodoro da Silva, Lucas, narra 2 gols do Vila. E o Felipe TJS Silva, Vila Nova vai levar um sacode hoje. É a participação do torcedor. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Contigo nós somos muito mais fortes. Desce o Guarani, vinha pro campo de ataque, afasta a zaga da equipe do Vila Nova com camisa 5, Rafael Donato, capitão da equipe de vermelho, joga pela linha de lado, arremesso para a equipe do Bugre. Vai lá, Albert. Quais são os nossos canais mesmo no YouTube? Canais Futebol Interior e Futebol FI. Curta lá a nossa transmissão, estamos ao vivo nos 2 canais. Acompanhe por um e se porventura se tiver outro celular, acompanhe por outro. E vem Guarani, Jovinco Augusto dentro da área, pé direito, bateu, gaveta! Golaço!
A maior emoção do futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Giovinco Augusto, nome da camisa 10. Jogada pela faixa direita do gramado. Lucão é o tanque do break. No peito, na raça, ganhou a parada. Ela sobrou com o Iago César, que inteligentemente viu Giovanni Augusto dentro da área. Ele só rolou, Giovanni Augusto dominou e não quis nem saber. Abriu pra perna direita, mandou o sarrafo, quase que sem ângulo. Ela ainda... beijou a trave antes de ir pro fundo do barbante. Giovinco Augusto, Giovanni Augusto, camisa 10, é bola na rede. É bola na rede, caiu na rede, é gol do Guarani. É, goleirão Jorge Miessa aí passou, vai buscar lá dentro e olha lá no placar digital do Futebol Interior. Guarani 1, Giovanni Augusto, nome da fera, nome da emoção, 0 para a equipe do Vila Nova. E na intimidade do lance, o detalhe é só seu, Albert Cavalcante. Não tem jeito. É ele! E vem Guarani de novo, cruzamento, bola solta, segundo pau. Vem Iago César, bateu em cima da marcação. Nem saiu o primeiro e quase sai o segundo. Fala pra mim o detalhe do primeiro aí, Albert. Não tem jeito, tem que ser com ele. Lucão é o tanque do break. Ele puxou o contra-ataque pelo lado direito no campo de ataque. Ali a zaga do Vila Nova tentou tirar, mas ele insistiu. Roubou a bola e achou o Iago. O Iago pela ponta direita, perto da linha de fundo. Ele fez o cruzamento. Quem estava lá dentro? O Giovinco Augusto pelo lado direito. Bateu firme, bateu forte. A bola explodiu na trave e foi pro fundo da rede do goleiro Georgimi, que nada pôde fazer. Agora, Guarani no Brinco de Ouro 1, Vila Nova 0. Melhor começo impossível para a equipe do Guarani. Daqui a pouquinho eu chamo o Wagner Ferreira para comentar, porque tem escanteio para os homens. Tem escanteio para a equipe do Vila Nova lá pela ponta direita. Vem para a cobrança o camisa 10, Wagner. Wagner colocado para fazer a cobrança de perna canhota. Ei, jogador do Cruzeiro e também do Fluminense. Atenção, defesa bugrina. Vamos tirar essa daí. Se vira João Vitor, vamos tirar Ronaldo Alves. Levantamento, vem no meio da área, subiu. João Vitor afasta o perigo. Rebote e volta na intermediária, campo ofensivo. Pablo Roberto abre bola lá na ponta direita com Wagner. Bota a bola no chão, chama de meu amor. Olhou para dentro da grande área, cruzamento, tira Ronaldo Alves. Tenta buscar o rebote, perde o lance ali, o Pablo Roberto tenta puxar o contra-ataque, o Iago César perde, rebote voltou com o Vitor Andrade, ele é perigoso, fatiou, rabiscou pela meia, Matheus Ludic fecha a porta pra ele, sai na boa pra equipe do Guarani, Wagner Ferreira, melhor início impossível, 1-0 pro Bugrão. Uma enxadada e uma minhoca, quer dizer, 100% de aproveitamento, não tinha acontecido nada no jogo, final, 4 minutos de jogo. Nem o Vila Nova chegou, nem o Guarani chegou. Na primeira chegada, o gol do Giovanni, um belíssimo gol, uma participação do Lucão do break, também do Iago, e a finalização perfeita, bola batendo na trave, entrando, um gol bonito, sem chance nenhuma para o goleiro do Vila Nova. 7 minutos 20 segundos deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é a segunda fase da Copa do Brasil. Giovinco Augusto foi pra rede, Guarani 1, Vila Nova 0, placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Deixa comigo o Lucas de Souza, a Copa do Brasil mais cedo, o Atlético de Goiás venceu 2-1 Nova Venécia do Espírito Santo e está na próxima fase. Amanhã, canais Futebol Interior transmite um jogo importante para a Ponte Preta, estaremos transmitindo às 7 da noite, Ferroviária e Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. E vem a equipe do Vila Nova pro campo de ataque, trabalha a jogada no carocinho do abacate, no círculo central, camisa 8, Arthur Rezende. Ele adianta a jogada no comando de ataque para Pablo Diego, soltou para Wagner, tira João Vitor. Afasta o perigo, a bola fica pererecando na intermediária, subiu o João Vitor, derrubou o Pablo, o árbitro mandou seguir o jogo, ela volta no campo de defesa da equipe do Vila Nova. Toque errado do zagueiro e tome contra-ataque do Bugrão. Lá vem o Lucão, o tanque do break, fatiou, sai da direita, vem pro centro, soltou pela meia para Índio, dominou, abriu na perna esquerda, vem a bomba de fora, ela explode em cima da marcação, sobra com Georgimi. Vai bem, desce bem de novo a equipe do Guarani, quase deu pro Bugrão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Sai jogando a equipe do Guarani no campo de defesa, trabalha a jogada Ronaldo Alves. Ronaldo Alves domina, joga a bola na zaga central com o João Vitor, pois não, a mensagem no Facebook. O Jair Fastroni tá com a gente aqui, vamos Bugre detonar, o Sérgio Pinheiro diz aqui, Albert, o Guarani precisa ganhar, vai pro quarto da emoção, amigo. Meu Deus. O Neymar Rodrigues pra cima deles, Bugrão. O Jair Fastroni diz aqui, Dique 6 e Jardim Rosalina só dá Bugrão. O Edivaldo Santos com a gente. Quem mais aqui? O Dacir Barbosa gritando o gol do Guarani. Matheus Silva diz que quer mais dois só, tá?
Quem mais aqui? O Júnior Braga hoje vai ter festa, 3-0. Matheus Silva, sou corintiano, mas estou torcendo pro Guarani. Quem mais aqui? O Lucas Miranda torcendo pro Vila. E o Lucas Miranda diz, vamos virar. Rapaziada aqui no Facebook dos canais Futebol Interior. Lucas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença conosco. Curta, compartilhe, comente contigo. Nós somos muito mais fortes. Falta para a equipe do Vila Nova pela ponta esquerda. Campo de ataque. Vem para a cobrança o camisa número 7, Mateuzinho. É o homem das bolas paradas na equipe do Vila Nova, camisa número 7. Vai pintar Chuvrinho na área. Tá armado o pagode dentro da cozinha bugrina. Vamos tirar Ronaldo Alves. Se vira daí. Se vira para tirar essa daí, João Vitor. Todo mundo na boca do gol. Vem levantamento na marca do pênalti. Subiu a zaga bugrina com Matheus Pereira. Baixinho. Matheus Pereira tira. Rebote voltou pela ponta direita com Pablo Roberto. Leva na linha de fundo, encara a marcação do Índio. Ganhou do Índio, mas aí o campo acabou para ele. É só tiro de meta para a equipe do Guarani. 10 minutos e meio deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Campeonato Copa do Brasil 2022. Giovanni Augusto foi para a rede aos 5 minutos. Guarani 1, Vila Nova 0. O placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza. Mais cedo pela Copa do Brasil tivemos Atlético de Goiás 2, Nova Venécia 1. E a bola também está rolando para Ceará e Tunaluso. Até agora 0 para todo lado. Lucas de Souza. Desceu o Guarani, bola pela direita, cruzamento do Giovanni Augusto, passa por toda a extensão da área, sobra na esquerda com Iago César. Olha onde caiu o Iago, saiu da direita, veio para a esquerda. Ela fica com Matheus Pereira volta um pouco a jogada com o Índio. Índio domina, pensa, pisa, olha, rebobina, fita, recomeça tudo no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Vem Bugrão pro campo de ataque, Ronald soltou, mas atrás para Iago César, o passe foi curto demais. Rebote voltou com o Ronald no peito, na raça, tenta recuperar a posse de bola, afasta do jeito que dá Mateuzinho. Ela volta no campo de defesa da equipe bugrina, para a jogada João Vitor, entregou a bola de graça e tome, contra-ataque dos homens. Wagner dominou pela meia, rabiscou, se livrou da marcação do Matson, abriu pela direita Mateuzinho, armou na pela esquerda em cima da marcação do João Vitor, que caiu no chão. Foi ao nocaute, parece que a bola bateu ali nos Países Baixos do Matson. Ela volta para a equipe do Vila Nova, bola solta no fundo, Wagner tenta o cruzamento, Madson. Firme, forte, o volante bugrino joga pela linha de fundo, escanteio para o Vila. Pois não, Claudinei? Vamos ver aí se a nossa produção já preparou aí, se existe realmente uma semelhança ou não entre o nosso narrador e o técnico do Guarani. Coloca aí, Felipe. Ai, Jesus. Ih, rapaz, olha lá, com o microfone do canal aí, ó. Aliás, grande abraço pro Semedo. Grande Semedinho. Grande Semedinho. Pior aí, que parece mesmo, rapaz. É verdade, né? Se botar aquele cabelinho um pouquinho mais pra frente ali, a gente vai preparar depois, a gente volta a foto. Nossa. Legal, tá aí a semelhança do nosso narrador com o Daniel Paulista do Guarani. Photoshop aí dá pra deixar igual. Dá pra deixar igual, né, presidente? Escanteio pros homens lá pela esquerda. Vem pra cobrança Mateuzinho. É sempre o homem das bolas paradas na equipe do Vila Nova. Mais uma bola aérea na zaga da equipe do Guarani. Bem no segundo pau, toca de cabeça. A bola bate em cima da marcação do João Vitor. Completa o serviço, o tiro do jeito que dá, Ronald. 12 minutos, quase 13 deste primeiro tempo. Wagner Ferreira e o jogo 1-0 Bugrão. O Guarani está com uma disposição ofensiva, né? Deu para sentir que fez o gol e não se acomodou não. Já criou pelo menos mais uma chance para fazer o gol. E eu estou notando que o Guarani está priorizando o lado esquerdo, lá com o Ronald. Ele já participou 2 ou 3 lances ali, não foi muito bem, mas está jogando por ali. Mesmo porque é com o Matheus Pereira que tem mais chances de apoio do que o Ludic aqui, que é um garoto ainda que está meio inibido ainda. Mas o Guarani faz uma boa partida. Toca bem a bola no meio de campo. Madson tá aparecendo bem, estou gostando do Madson hoje, até fazendo esquecer o Bruno Silva. E vamos ver, o Guarani fez o gol e não recuou não. Viu, Lucas? Pois não, Albert. O presidente falou do Bruno Silva, o Bruno Silva que ainda, né, o contrato dele termina no final do Campeonato Paulista, e ali estão esperando, né, ver qual vai ser o próximo passo, se o Guarani vai passar ou não, né, pro Bruno Silva sentar, né, com o staff, né, com a diretoria, para ver se ele acerta ainda pro final de 2022, lembrando também que o Giovinco Augusto, né, acabou o Campeonato Paulista, o contrato também se acaba, se termina, e ali depois eles irão sentar para ver se continua ou não continua.
Pois é, as trocas, a dança das cadeiras dos jogadores antes mesmo do Campeonato Paulista acabar. Vem Guarani pro campo de ataque, trabalha a jogada, Iago César deixa a jogada com o Madison, Ney para Giovanni Augusto, autor do gol. Ele rebobina a fita, recomeça tudo no campo de defesa, na quarta zaga, Ronaldo Alves, abre bola na ponta esquerda com o Matheus Pereira, já invade a linha territorial inimiga, já parte para cima da marcação, é obrigado a voltar, rebobinar a fita, recomeçar, jogada meio perigosamente ali, quase que o Pablo Diego toma a bola do Ronaldo Alves. Ela volta com o Matheus Pereira, ele começa tudo de novo com o João Vitor. João Vitor de perna direita, abre bola com o Matheus Ludi, que junta a linha lateral dos técnicos pela direita, dominou, se enrolou um pouco com a bola, domina sem muita velocidade, deixa a jogada com o Madison. Madison domina, invade a linha territorial inimiga, já passa a metade do campo, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, passou pelo terceiro, opa! Aí abrir a caixa de ferramenta é falta. Falta do Bruno Colasso em cima do Madison, jogo parado, falta a favor da equipe do Guarani pela ponta direita, Albert. É o Madison, saiu de um, saiu de dois pelo lado direito, ali do campo de ataque, recebeu a falta do Wagner, hein? Não, Wagner deu a mordida, tentou a mordida, ali recebeu a falta do camisa número 8, o Arthur Rezende. Foi o Bruno Colasso. Foi o Bruno Colasso? Isso. Obrigado, a camisa 6 e 8 tudo igual ali, tô enxergando bem. Falta perigosa, bola chuveirada na área, está ele, Giovinco Augusto e o Matheus Dudic na bola. Falta para a equipe do Guarani, quem sabe na bola parada, o segundo gol do programa. Vem para bater de perna direita, Matheus Ludic, vem também de perna direita, Giovanni Augusto. Passa por ela o Matheus Ludic, o Giovanni Augusto para cobrança, ela vem no segundo pau. Subiu, tocou de cabeça, tentou pelo menos o João Vitor afasta a zaga. Rebote voltou com o Ronald lá pela esquerda, tenta o cruzamento, ela explode em cima da marcação. Fica prerecando na intermediária, Arthur Rezende domina para a equipe do Vila sem muita dificuldade, despacha, manda para frente. 15 minutos passados, quase 16 deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é a segunda fase da Copa do Brasil 2022. Aos 5 minutos, Giovanni Augusto foi pra rede, Guarani 1, Vila Nova 0, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, outro jogo em andamento, Copa do Brasil, Ceará e Tunaluso do Pará vão empatando por 0-0. Lembrando que amanhã, trabalho especial dos canais de futebol interior, tem Ferroviária e Santos, e no sábado à tarde, a grande cobertura da última rodada desta fase do Campeonato Paulista. Você ligado com a gente vai ter todas as informações, quem sobe, quem fica, quem cai, quem joga com quem. Se ligue, sábado, grande jornada esportiva a partir das 3 da tarde aqui nos canais de Futebol Interior. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Escanteio para a equipe do Vila Nova pela ponta direita. Vem para a cobrança, Mateuzinho, cruzamento, toque de cabeça do Arthur Rezende. A bola explode na zaga. Tem rebote do Ronald, rolou para trás. Saída de bola na fogueira, afasta do jeito que dá Ronaldo Alves. Rebote volta com a equipe do Vila no campo de defesa com o Moacir. Moacir domina, trabalha com Arthur Rezende. Arthur Rezende volta tudo com o Renato, camisa número 3 da equipe do Vila. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vem pro campo de ataque, pois não, Albert? Lembrando que em 2003, né, Guarani e Vila Nova também se enfrentaram pela segunda fase do torneio, né? Na oportunidade, o Tigre venceu por 1-0, depois o Guarani venceu em casa por 3-1. Quem era o técnico, né, do Guarani era o interino Neto, ele mesmo. O craque Neto estava no banco de reservas quando uma situação envolvendo o Leandro Guerreiro, né, jogador do Guarani. O Guarani acabou sendo, né, eliminado, né, acabou sendo expulso da competição, porque na época inventou-se o bid. E ali o Vila Nova disse, né, foi atrás e constatou que o Leandro Guerreiro não estava no bid, mesmo o bid, né, mesmo quem cuida da CBF dizendo que estava errado, a CBF estava errada, o STJD eliminou o Guarani. Que lá em 2003. Desde aquele tempo já existia isso, então tem essa questão também, Guarani e Vila Nova, hein? Pois é, rivalidade histórica, e o primeiro confronto foi em 75. E vem o homens, Moacir, pé direito na bola, bateu pro gol, ela vai por cima. Lance rápido do ataque da equipe do Vila, lançamento do Mateuzinho buscando o Moacir, ala direita da equipe do Vila, dentro da grande área, mandou o sarrafo pro gol, ela subiu, foi pela linha de fundo, chegou perigosamente o Tigre aí, Albert. A bola, né, a famosa bola aérea, né, ali a bola foi, né, ganhou uma casquinha pelo lado direito, ganhando do zagueirão Ronaldo Alves, ali o Moacir, experiente, hein, de fora da área, pegou um bate pronto, a bola passou por cima do goleiro Kozlinski, quase, Vila Nova empata. Segue Guarani 1, Vila Nova 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Lá vem Vila Nova pro campo de ataque, Vinha para a jogada, Matheus Ludwig toca pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Vila Nova, campo ofensivo. Vai balançando o esqueleto, camisa meia dúzia, Bruno Colasso, ex-jogador da Ponte. Deixa a jogada com Arthur Rezende, ex-jogador do Guarani. Rapaz, a lei do ex se faz presente aqui, rapaz. Tomara que ninguém faça gol. E vem Guarani pro campo de ataque, Giovanni Augusto pra Lucão, é o tanque do break, abriu na ponta direita para Iago César. Se correr, pode pegar, corre com o tia na casa da tia, corre se pôr na casa da avó, tentou pegar essa bola na linha de fundo, acabou derrubando o camisa número meia dúzia da equipe do Vila. É posse de bola para a equipe do Tigre no campo. Ela chegou. Pois não, quem chegou? A Jusilene Amorim. Opa, ela deu sorte, hein? Ela deu sorte. Boa noite, galera maravilhosa. Cheguei, já estou aqui no trampo, torcendo sempre pelo meu Bucre querido. Um abraço, um beijo para você, Jusilene Amorim. Jusilene Amorim, ó. Um beijo pra você, minha querida. Você foi pé quente, viu? Calma, Lucas. Outro. Um abraço, Juscelino. Saudade Ai, meu de Deus. você. E você sabe que você abrilhanta as nossas jornadas. E olha o Guarani chegando lá pela ponta esquerda. Tentativa do Ronald. Brigou no peito na raça. Tentou recuperar essa bola, mas o árbitro deu falta. Deu falta do Ronald em cima do Moacir. Jogou parado. Posse de bola pra equipe do Vila Nova. 20 minutos passados deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, segunda fase Copa do Brasil 2022. Giovanni Augusto foi pra rede aos 5 da primeira etapa. Guarani 1, Vila Nova 0, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Deixa comigo, Lucas de Souza. Amanhã a Copa do Brasil prossegue. Às 20h30 tem Tocantinópolis do Tocantins contra o Futebol Clube Cascavel do Paraná. E às 21h30 tem o Tricolor em campo, São Paulo e Manaus, lá do Amazonas. Lucas de Souza. Lançamento em profundidade, Pablo Diego saiu na cara a cara do Kozlinski, vai pintar o gol de empate, Kozlinski! Aparece o arqueiro bugrino, lançamento longo lá do campo de defesa. O Renato achou o Pablo Diego no meio da defesa bugrina, o Ronaldo Alves falhou, Kozlinski foi para salvar a pátria bugrina. Escanteio para a equipe do Vila Nova, vai pintar chuveirinho na área, vem Mateuzinho na cobrança, lá vem alta no segundo pau, toca de cabeça, gaveta! Renato! Gol do Vila Nova! A maior emoção do futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Renato, zagueiro central, camisa número 3. Na cobrança de escanteio do Mateuzinho lá no segundo pau. Entra jogo, entra comentário, sai comentário. Os mesmos erros acontecem. Bola na área do Guarani. É um Deus nos acuda. Renato testou firme pro chão. A bola ainda quicou, morreu no alto. Sem chances de defesa pro Kozlinski, mas na minha opinião até dava pra pegar, viu, Maurício Kozlinski? Renato, camisa 3, é bola na rede, cai na rede, é gol do Vila Nova agora, aos 22 da primeira etapa, tá escrito no placar do futebol interior, Guarani 1, Vila Nova 1, Kozlinski esse aí passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Tudo começou, né, o escanteio, o gol agora, né, do Renato, tem nada a ver com os nossos problemas, tudo começou na origem do lance. Um chutão lá de trás da zaga do Vila Nova, a bola passou por toda a extensão do campo, a dupla de zaga acabou falhando. E ali parou o jogador, parou na frente, né? O Mateuzinho parou na frente do Kozlinski, ele entra com bola e tudo, o Kozlinski fez a defesa. Aí depois o Mateuzinho bateu o escanteio na cabeça do Renato, que ele pulou, mas só que deu aquele pulo que ele saiu do chão, sabe? Ele deu aquele pulinho e cabeceou pro chão. Ali o Kozlinski... na minha opinião, ele estava mal posicionado, a bola acabou entrando no gol, não foi com tanta força assim. Agora, o Vila Nova empata a partida, o Guarani começa tudo de novo, mas pra mim, você pode pôr na conta aí da dupla de zaga e também do Kozlinski, viu? Wagner Ferreira empata os homens na bola aérea. Isso aí é reprise de filme que nós já estamos cansados de assistir. Bola cruzada, bom, vamos começar pela posse de bola. O Guarani fez 1-0 e deu a posse de bola para o Vila Nova. O que aconteceu? Vila Nova criou chances, 4 escanteios contra nenhum do Guarani. Todos os escanteios cobrados com perfeição pelo Mateuzinho, que é o homem da bola parada. E ele bate corretamente, do lado direito com a perna esquerda. A bola vem fechada com grande perigo. E a zaga do Guarani até então vinha tirando. Mas sobrou essa daí, que houve a falha, me parece que era o
O Giovani estava na marcação ali do zagueiro, do Renato, e também o goleiro, com a envergadura que tem o nosso Kozinski, tomar um gol, dar um tapinha. Acho que ele chegou a dar um tapinha. Chegou a tocar na bola, mas sem muita força. Não era para força. tomar esse gol, mas faz parte, né? Faz parte. Aí o Guarani deu a posse de bola pro Vila Nova, foi para lá, para cima, criou os escanteios, fez o gol de empate. Muito bem. Rema de novo tudo outra vez. Pois não, vamos para o Facebook, Cláudio de Corsi. O Rodrigo Souza, vamos ganhar Bugrê, bora ganhar. O Lucas Miranda torcendo pro Vila. Quem mais aqui? O Luan Aparecido diz que vai ser 1-1 o jogo. O Michel Costa, vamos Vila. O Leomar Santana, vamos virar Vila. O Adão Coimbra, boa noite a todos. O Leomar Santana, cadê o Vila? Bora fazer um gol para virar no começo. O Éder Lima pede pra gente sair daqui. Não vai dar pra sair, viu, Éder Lima? Ele disse que quer ver o jogo, não quer ver a cara de vocês. Eita, nós. Então, dá um jeito, Éder. Paga o pay-per-view, ou então vai no Sport TV, dá um jeito aí. Mas pelo jeito você tá gostando sim, viu, Éder? Você continua aqui com a gente. Não tem como não gostar da nossa transmissão, Cláudio. Aí o Sérgio Pinheiro diz pra ele, Éder Lima, liga a sua TV, irmão. Aqui é futebol interior pelo Face. Ah, com certeza. O Adriano Alexandre Poleto, vamos lá, Bugrão. O Luiz Valdo Menezes pergunta se está passando em algum canal, tá aqui no futebol interior. Quem mais aqui? O Luiz Valdo Menezes. Quem mais? O Yuri Luizon. O Fábio Pires dos Santos. Fabinho de Sumaré curtindo o futebol interior. Da Juscelene Amorim, já falei, e o Mauro Vitor está com a gente aqui também, Lucas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Curta, compartilhe, comente a nossa transmissão. Contigo nós somos muito mais fortes. Lá vem a equipe do Guarani para o campo de ataque. Giovanni Augusto trabalha a jogada pela esquerda, o árbitro para o jogo, marca a falta, posse de bola para a equipe do Guarani, campo de defesa. Você ouviu o toque dos canais de futebol interior. 25 passados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando da segunda fase da Copa do Brasil 2022. Por enquanto, ninguém é de ninguém. Guarani 1, gol do Giovanni Augusto, 1 também para o Vila, gol do Renato. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Copa do Brasil, jogo em andamento primeiro tempo. O Ceará vai empatando por 1-1 com a Tuna Luz. Amanhã, às 4 da tarde, tem ABC do Rio Grande do Norte e Altos do Piauí. E às 19 horas tem Motoclube do Maranhão contra Tombense de Minas Gerais. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção a você, amante do esporte bretão. Tentou o passe, o Lucão do Breca buscando o Matheus Ludic na linha de fundo. O passe foi forte demais, é tiro de meta para a equipe do Vila Nova. Fala, Vagnão. Vamos dar pro Claudinei aqui, para atender, né, a reivindicação aí dos internautas. Botar um espelho aqui atrás não funciona, não? Olha, tem muita gente que faz isso aí, até pior. Tomba a tela no celular. Funciona, só sai do ar, só isso. Aí o Facebook vai lá, ó. Aí não é nem nós, tomba. Nem... Tomba a transmissão aí. Estamos na roça. Também, assim também não dá, né? Ó, pra você que quer acompanhar de uma maneira diferente o futebol, acompanha aqui conosco. Só que você tem Wagner Ferreira, presidente, você tem Claudinei Corsi, você tem Albert Cavalcante e eu narrando. A melhor equipe de transmissão esportiva. Não há equipe melhor. Pode procurar, você não vai encontrar. Vem o Guarani pro campo de ataque. Boa abertura do Matson pra Iago César. No comando pra Lucão do Break. Dominou, girou 3 em cima dele. Ainda Lucão do Break. Passou livre, Matheus Pereira. Ele tentou o passe foi sem direção. Afasta a zaga da equipe do Vila. Completa o serviço. Tire do jeito que dá Pablo Diego. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Ô, Lucas. Pois não. Aí, né? Tomando gols de bola parada aí, né? O Leandro Castan, né? Vai chegar, né? Ai, Leandro meu Castan. Deus. Ai, meu Deus, por quê? Ai, meu Deus. Leandro Castan vai chegar aí com status, né? Status de titular. Ele que não disputou o estadual em nenhum clube, né? Depois que ele saiu do Vasco. Ó o Bruno descendo, Matheus Ludic, linha de fundo, tenta o cruzamento, ela explode em cima do Bruno Colasso, sai fora, escanteio. Pois não, pode completar. Depois que ele saiu, né, depois do Vasco, ele não jogou em clube nenhum, ele já acertou com o Guarani e também o Valber pode chegar aí, hein. O zagueiro do Novo Horizontino, rebaixado, meu né? Deus. Mas ele é emprestado ao Atlético Paranaense, ele pode chegar no Guarani para fazer dupla de zaga, hein? Já pensou? O Valber, que já passou aqui, passou muito bem, e Leandro Castan. Quem sabe esses gols de bola parada pode parar. E agora lá escanteio pro lado direito, Giovico Augusto na bola. Primeiro escanteio do Bugrão no jogo. Primeiro, quem sabe, na bola parada. Atenção, torcedor do Guarani. Vem levantamento no segundo pau. Subiu o Lucão de cabeça. Tocou pra trás. Espirrou o taco do Lucão. Ela volta no campo de defesa da equipe do Guarani com Matheus Ludic e Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa.
BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Vem Bogrão pro campo de ataque, dominou, Ronald deixou colocando o break, aparece a marcação do Mateuzinho ajudando o campo de defesa, afasta do jeito que dá. Ela sai pela linha lateral, já cobrada ali pelo Índio, deixa a jogada com o Matheus Pereira, o árbitro vai parar o jogo porque tá caído camisa número 20, Pablo Roberto, presidente. O Lucão com a bola no pé, você não pode esperar nada dele. Ele, na disputa de bola, até leva uma certa vantagem pelo corpo, físico, pelo né? físico. Agora, ele com a bola no pé, é uma desgraça para fazer um lançamento. Ninguém pode reparar. Passou para ele não consegue fazer um passe de 2 metros. Então, ele é útil só naquele jeito, né? Dando uma casquinha de cabeça, colocando um jogador em melhores condições. Mas, tecnicamente, Lucão, pelo amor de Deus. O Albert Cavalcante é muito feliz quando compara ele ao Tanque, né? Pra quem se lembra ou ainda não sabe, é o Tanque Santiago Silva, argentino, ex-jogador do Corinthians, passou pelo Boca Juniors também. Tinha esse nome e tinha essa característica também, atacante turrão, né? Forte, né? Fedia gol, como diz Claudinei Corsi. Mas aqueles gols em que também ficava debaixo da trave. Ele, o gol sem goleiro ainda. E vem Bogrão pro campo de ataque, Iago César. Abiscou pela direita, bateu pro gol. Ela explode em cima da marcação, vai fora, escanteio. Trava na hora H, o Rafael Donato, capitão da equipe do Vila. Linda jogada do Iago. Tá querendo o jogo, camisa 97 do Bugre, Albert. Ele veio, né, da ponta, da direita pro meio ali. Na marca, né, da meia-lua, ele ajeitou com a perna esquerda, ele ia mandar o Sabugo ali pra dentro do gol, ali o camisa número 5. Na hora H é ruim, hein? Mas foi na hora H, ele tirou o lance que poderia ser o gol, o segundo gol do Guarani, escanteio pelo lado esquerdo e vem ele na bola, Giovinco Augusto. Giovinco Augusto pra cobrança, Giovanni Augusto, camisa 10, a cabeça pensante na equipe do Bugrão, vem pra cobrança, saída de bola, ensaiada ali com o Iago César, devolveu com o Giovanni Augusto, bico da grande área pela esquerda, tenta o cruzamento, tem um toque de mão e o árbitro, eu pensei que ele fosse marcar alguma coisa. Bananão. Deu vantagem, agora dá falta. Bananão. Agora dá falta em cima do Pablo Diego e os jogadores do Guarani reclamam assintosamente ali com o senhor Antônio Dibo de Moraes. Não tem VAR nessa fase da Copa do Brasil. Eu tive a impressão de mão. Foi mão. E o árbitro não deu, na sequência deu falta de ataque. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. E aí, ficou na bronca, Albert Cavalcante? Pelo amor dele, foi mão, velho. Foi mão. Se tivesse o VAR, ia marcar. Mas só que o o Antônio Dibo de Moraes, o árbitro, tava de frente. E você vê que ele ficou em dúvida, Lucas. Ele parou, ele não sabia... Não, ele fez a feição que ia marcar alguma coisa. Depois ele ficou parou. em dúvida, ficou com medo, ficou com medinho, foi, Dibi? Tá certo, bananão. E vem os homens pro campo de ataque, trabalha a jogada na ponta esquerda, o camisa número 11, Vitor Andrade, perigoso jogador. Ele deixa mais atrás com Pablo Roberto, tenta a virada de jogo buscando Moacir, para a jogada tranquilamente. O Ronald, camisa 99, ele deixa a jogada com o Matheus Pereira de perna esquerda, despacha, manda pra frente, ela fica no corredor direito, agora da defesa do Vila Nova no campo de defesa. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Vem embora pro campo de ataque o time do Vila Nova, bola solta pelo meio, Arthur Rezende adiantou no comando de ataque para Pablo Diego, ele volta no campo de defesa com o capitão, camisa número 5, Rafael Donato, ele deixa com o Renato, autor do gol, Renato na quarta zaga, deixa a jogada com Pablo Roberto, camisa 20, Pablo Roberto no carocinho do abacate, domina, invade a linha territorial bugrina, volta a jogada com o Rafael Donato, capitão da equipe do Vila, adianta a jogada mais à frente com camisa 7, o Mateuzinho, bom de bola o camisa 7, ele deixa a jogada com o Rafael Donato vira a jogada do lado esquerdo com o Arthur Rezende, camisa número 8, e avança perigosamente pro campo de ataque, tenta o toque no comando, a bola bate em cima do paredão verde, sai pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Vila no campo de ataque. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Vem embora o Vila Nova pro campo de ataque, vai ocupando o campo ofensivo o time do Vila. Bola solta pela meiga, dominou Vitor Andrade, tem sido destaque da equipe do Tigrão no Campeonato Goiano. Botou na frente, se livrou da marcação no primeiro, do segundo, fecha a porta pra ele, vai bem Ronald, dominou,
travou e tome, contra-ataque do Bugrão, acionou o Lucão do Break, lindo drible, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, tomou um puxão do Wagner, não quis nem saber, deixou de lado para Giovanni Augusto, inverte a página, vira a folha, virou do lado direito para Matheus Ludic, jogada do Lucão do Break foi para calar a boca dos críticos. Mais um, hein, Wagner? Ai, meu Deus do céu. Matheus Ludic soltou pela benga com o Madison, deixou curtir com Índio para Matheus Pereira tenta o toque na frente, bloqueado, um paredão vermelho na frente dele, o passe nos pés de Mateuzinho, que puxa o contra-golpe para a equipe do Vila, o jogo começa a ficar lá e cá, o jogo não para, lá vem Wagner dominou, parou, aí ficou sem opção, deixa a jogada mais atrás com Pablo Roberto, daí para Arthur Rezende, vira tudo, inverte a página, vira a folha, deixa a jogada com Bruno Colasso na ponta esquerda, junto ali lateral dos técnicos, deixa a jogada com Pablo Diego, volta a bola no campo de defesa com Renato Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Vem embora pro campo de ataque o time do Vila Nova. Wagner adiantou no comando da jogada com o Mateuzinho. Volta a jogada com Wagner. Wagner pela ponta direita, campo de defesa. Ele volta tudo. Rebobina a fita, recomeça tudo com o Jordi. Pois não, a galera no Facebook, Claudinei. Juscelene Amorim diz aqui, alguém avisa esses zagueiros que na área zagueiro sobe. Todo jogo é a mesma coisa. O Michel Costa vai virar Vila. O Paulo Marques está aqui. Boa noite, amigos FI, na torcida pelo Bugre. E ele lembra aqui, né? E a gente também quer mandar um grande abraço ao grande amigo e companheiro Roberto Diogo, que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, hein, Dioguinho? 6.8. 68 anos, bem vividos. Quem mais aqui? O Mauro Vitor. Vila é muito superior. Empatou, mas não mostrou futebol. O Nadson Nascimento, vamos Guarani. O Jucimar Rodrigues Binho. Avante, meu Bugre, mande um alô para nós aqui em Guanambi, no sertão da Bahia. O Binho, a Mara, a Isa, a Lívia e o Juan Pablo. Boa transmissão para vocês. Bora, Guarani. Rapaziada lá no sertão da Bahia, Lucas. Que beleza, estamos internacionalmente também, estamos com a galera da Rede Brasil Play. Alô, Ricardo Vieira, em Massachusetts, Connecticut, nos Estados Unidos. Nossa. Estamos também com a FM Araraquara News do querido Washington Andrade e o Futebol na Canela do meu querido Thiago Lopes. Você ouviu o toque dos canais Futebol Interior, passados 35 minutos deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Copa do Brasil 2022, a segunda fase. E o placar do jogo é esse. Ninguém é de ninguém no Brinco de Ouro. Guarani 1, gol do Jovinco Augusto, também para o Vila Nova, gol do Renato. Placar ao vivo, Futebol Interior com ele, com o chefe Claudinei Corsi. Copa do Brasil segue Ceará e Tunaluso 0-0. Amanhã tem ABC e Altos do Piauí. Tem também no Morumbi, São Paulo e Manaus. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eleva a emoção, você é amante do esporte bretão. Vem a equipe do Vila Nova pro campo de ataque, vinha Madison, para a jogada, deixa com o Matheus Pereira. Pois não, Albert? Parece que o Brinco de Ouro está enchendo, né, uma parte, né, em relação à partida passada, verdade, né? Porque ali os ingressos foram vendidos na segunda-feira, ontem, né, no caso até às 6 horas da tarde. Hoje, até no horário do jogo, as bilheterias estavam abertas. Então, parece que teremos um bom público. Última partida, tivemos 2.000 pessoas. Vamos ver quantas pessoas estarão empurrando o Bugre para a classificação. O próprio Índio, na entrevista coletiva que a gente acompanhou aqui mais cedo, né, no nosso pré-jogo, ele disse, né, convocando o torcedor. Convocou, mas não baixou, né, como diz o presidente. Né? É 20-40, né? Pois então, e outra, vai entrar 1.900.000. Pois hoje. alguns fatores contra, né, como o horário do jogo, 21h30. Ameaçando cair um pé d'água aí. Infelizmente não veio esse pé d'água. Então, apesar de tudo isso, a torcida tá bem aí. E vem Guarani pro campo de ataque, lançamento do Matheus Pereira para absolutamente ninguém. Joga a bola no pé do camisa número 11, Vitor Andrade, que tenta puxar o contra-golpe. Olha, o Vila Nova já tá melhor que o Guarani, hein? É bom deixar bem claro, porque é um time mais organizado. O Guarani só tá se defendendo agora. Apesar de estar empatado, não está ganhando o jogo, tomou o mesmo problema de sempre, né, presidente? Inesperado, o gol de empate. E o Vila Nova tem um cara ali, mas o cara é grande, tal de Rafael Donato, é o capitão do time. Ele só não é mais alto do que o goleiro. O Jorge me tem 1,98. Esse Rafael Donato tem 1,93. É o tanque. Para
passar ali por ele vai ser difícil. O Guarani tem realmente a jogar pelas beiradas ali e tentar alguma coisa. A jogada do gol do Guarani, presidente, eu chamo até o Albert para comentar, foi uma jogada de bola trabalhada, né? O Lucão do Break ganhou a parada, mas tocou no Iago César, que de primeira jogou essa bola no Giovanni Augusto. É trabalhar dessa forma. O Guarani tá muito no campo de defesa. Se jogar a bola na área, só vai dar o Renatão. Né? Exatamente. E vem pro campo de ataque. Agora sim uma saída de qualidade. Acionado pela ponta esquerda, Jovinco Augusto partiu na velocidade. A saída da esquerda vem pro centro. Que bola pra Matson. Dominou, pé direito, armou, bateu, explode em cima do Bruno Colasso. Explode em cima do paredão vermelho, desceu bem. Agora a equipe do Guarani, Albert Cavalcante. O mapa da mina são as laterais, né? As pontas. Assim foi. O Guarani desceu com a cavalaria toda pelo lado esquerdo. A bola sobrou pra ele, pro Madison, né? Muito de frente pro gol. Ali um muro vermelho na frente dele. Acabou explodindo, né? A bola na zaga do Vila Nova. Que o Vila Nova é assim, viu? Ele já tá mostrando como é que é. Tó, Guarani, a bola tá pra você e a gente vai ser no contra-ataque. E vem de novo o Bogrão pro campo de ataque, domina Madison, deixa a jogada com o Índio no carocinho do abacate, no miolo da laranja, no círculo central ele domina, camisa 23, fez o gol da vitória contra a Ferroviária na última partida, ele invade a linha territorial inimiga, abre bola na ponta esquerda com o Matheus Pereira, daí para Ronald marcou um gol também, tenta a jogada pra cima da marcação do Mateuzinho fecha a porta pra ele, lateral bola pra equipe do Guarani Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Vem embora pro campo de ataque o time do Guarani, daí Matheus Ludic, ele deixa a jogada com o João Vitor, rebobina a fita, recomeça tudo outra vez lá com o Maurício Koslinski, pois não? Você viu essa imagem que a câmera pega o técnico do Vila Nova, o tal de Igor Magalhães, ele tem 40 anos, ex-meia do próprio Vila Nova. E ele tá pedindo pro time vir pra cima do Guarani, pode notar, ele não tá pedindo segurar resultado. Pressão, não é verdade. Vale muito, vale R$1.900.000, é muito dinheiro. Como o Guarani também. E eu não tô vendo essa vibração do lado do Daniel Paulista. Pois é, o Guarani. E só reclamando, Daniel Paulista aparece ali só reclamando, erguendo os braços, cada passe do Ludic. Ó, o nosso Daniel Paulista, se ele tiver o tanto de cabelo que o nosso narrador tem, vai cair na partida de hoje. Ai, meu Deus do céu. Vai cair na partida de hoje, porque toda jogada do Ludic pelo lado direito ali, ele esbraveja, bate a mão na roupa, na calça. Tá feio o negócio, hein? 40 minutos passados deste primeiro tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é a Copa do Brasil na sua segunda fase. E o placar do jogo é Por enquanto, no brinco, ninguém é de ninguém. Guarani 1, Vila Nova também 1. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, Copa do Brasil segue também no dia 17 de março. Teremos às 19 horas Real Noroeste do Espírito Santo contra a Juventude. E às 21h30 também no dia 17 o Goiás, a outra equipe lá de Goiânia, pega o Criciúma. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Subiu o primeiro canário amarelo do jogo, é pro camisa número 2, Moacir, Albert Cavalcante. É isso aí, né? Ali o Ronald ajudando, né, a zaga pelo lado esquerdo. Ali o Moacir foi tentar dar o combate, acabou acertando o jogador do Guarani. Cartão amarelo pro veterano Moacir, que já passou pelo Corinthians, né? Esporte, sabe jogar bola esse homem. Pois é, experiente. Moacir jogou também no Bahia. Quando ele estava no Corinthians, ele era apontado como um grande lateral aí. Sucessor do Roberto Carlos, não é? Não, ainda falar. Eu ainda ouvi dizer na época que seria o sucessor do Zé Maria, né? Eu ouvi esse absurdo aí. Então, Mas tudo bem, coisas da torcida. Vem o homem pro campo de ataque, Arthur Rezende virou boa, a bola pra ele, Moacir, acabou de ser amarelado, bico da grande área pela ponta direita, se colocou à frente dele, Pablo Roberto, dominou o volante, linha de fundo, ele volta a jogada com o Arthur Rezende, jogador do Guarani, volta a jogada no campo, na intermediária, jogada com o grandalhão, Rafael Donato, capitão da equipe do Vila, inverte a página, vira freio do lado esquerdo com esse pontinho pretano, Bruno Golaço, deixa a bola no corredor pra Vitor Andrade, sai da esquerda, vem pro centro, ele é perigoso, camisa 11, passou pelo Matheus Ludic, passou pelo Matson, foi pro chão, falta nele. Vitor Andrade, eu já venho apontando que é um jogador perigoso, habilidoso, foi destaque nas quartas de final do Campeonato Goiano, meteu gol contra a Goianésia e vai fazer um salseiro ali pela esquerda, do lado direito da defesa do Guarani. Dessa vez foi derrubado pelo Madison, falta perigosa a favor do Tigre aí, Albert. E ele foi esperto, né? Ele pegou a bola pelo lado esquerdo, ele foi vendo que a marcação do Guarani estava frouxa e ele foi levando para frente da grande área. E ali o Madison, inteligente, fez uma falta por trás, agora falta frontal, né? Na frente ali na meia-lua, 4, 5 passes na meia-lua, ali pode ser
perigoso, pode ser uma grande chance para o Vila Nova, hein? Só que me faltava. É desnecessário a cometer essa falta, né? Porque ele não estava sozinho o jogador do Vila Nova. Ele tinha naturalmente procurar alguém ainda para fazer um passe. Para chutar dali era meio distante. Então não é desnecessária, né? Cometer essa falta aí, o Márcio. Falta perigosa para a equipe do Vila Nova. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Autorizado, partiu camisa 8, Arthur Rezende bateu pro gol. Ela passa, direita e vai fora. Que cobrança perigosa, rapaz. Não sei não se vai no gol, Albert Cavalcante. Olha, não sei se o Kozlinski chegava. Ó, o tubão de mostarda pulou. Mas olha, eu vou falar pra você, o Kozlinski parece que ele tá com uma pedra amarrada na chuteira, Parece viu? que ele tá sem explosão. Exatamente, vai ter alguma coisa. Eu acho que ele andou bebendo água do bebedouro ali, não sei, viu? Do Rafael Martins ou do Gabriel Mesquita, porque a falta batida, não, o Arthur Rezende bateu com qualidade. Ô, Albert. Pois não. E quem é que vai jogar sábado, hein? No gol do Guarani? Bom, eu acho assim, eu torço que seja o Gabriel Mesquita. Eu torço que seja o Gabriel Mesquita. E você, Wagner? Bem, pelos últimos jogos, entre os dois, eu acho que era o Rafael Martins. Vamos ver. Ô Lucas, deixa eu falar com o Wagner Ferreira. Pois não. Só um detalhe, Wagner. Eu diria pra você que se essa partida estivesse sendo narrada pelo querido e saudoso amigo Clóvis Pereira, Wagner, eu diria pra você que a gente ia pros pênaltis, porque toda partida que o Clóvis narrava que poderia ter pênalti, tinha. Ai, chama pênalti, não chama gol, chama pênalti. Ih, rapaz. Eu ainda tô invicto, hein? Jogos que eu narro aqui, toda vez sai gol. Mateuzinho. Escanteio pros homens, vem bola pra área, Mateuzinho no segundo pau. É jogada cantada, hein? É jogada cantada. Toda vez que o Mateuzinho bate do lado direito, ela cai no segundo pau. Uma jogada ensaiada, dessa vez falhou. Mas, de novo, quem tava no segundo pau marcando era o Giovanni Augusto. E ali não é lugar dele tá marcando, Albert. Exatamente. Quando aí marca 1 minuto, né, de acréscimo aí. E também os grandalhões também, acho que não se tocaram, né? Porque ali, mais uma vez, a bola caiu no mesmo ponto em que saiu o gol do empate do Vila Nova. Então o Guarani, pelo amor de Deus, é a origem. Não adianta, você pode contratar 50 zagueiros, né? Mas não adianta, é a origem, tem que matar. E lá vem o Bugrão. E lá vem o Bugrão, o Lucão, o tanque do break, partiu pra cima, marcação de 2, foi pro chão, falta nele! Ô, seu juiz, é falta em cima do tanque, Lucão do break. Pode ser o último lance deste primeiro tempo. É o último ataque da primeira etapa, quem sabe? Quem sabe na bola parada, na última bola parada do primeiro tempo. O segundo gol o segundo gol do Bugrão, que seria um alívio. O Guarani virar esse primeiro tempo vencendo o jogo. Ia ser muito bom, ia ser muito tranquilo pro Guarani na segunda etapa. Na bola. Vem pra bola Giovanni Augusto, Jovinho com Augusto, autor do primeiro gol. Um golaço, diga-se de passagem. Vem pra cobrança o camisa 10 da equipe do Guarani, a cabeça pensante, é o homem das bolas paradas da equipe do Bugrão. Vem levantamento, bola no meio da grande área, fica o bate-rebate, afasta a zaga da equipe do Vila Nova. Rebote caiu com Vitor Andrade, divide com Iago César, chuta pra onde o nariz estava apontado, a bola sobe e cai na metade do campo. Trila o apito, árbitro aponta o centro de campo, Antônio de Moraes termina a primeira etapa no brinco de ouro. 1 para o Guarani, gol marcado pelo Giovanni Augusto aos 4 minutos. 1 também para o Vila Nova, gol marcado pelo zagueirão Renato aos 21 da primeira etapa. E vem aí, no comando de Claudinei Corsi, um intervalo inteligente, FI. Claudinei Corsi. 10 da noite, mais 19 minutos, 10 e 19. Começando aqui o intervalo FI, o intervalo dos canais Futebol Interior, Brinco de Ouro da Princesa. Copa do Brasil, segunda fase, 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do Vila Nova de Goiás. Com esse resultado, por enquanto, estamos indo para a decisão nas penalidades máximas. O destaque do repórter Albert Cavalcante. O Bugre também precisa superar um jejum de vitórias. E aí vamos ouvir aí o Giovanni Augusto, autor do gol do Guarani. Ficou, Giovanni? Então, falar um pouco do jogo muito difícil, né? A equipe do Vila mexe bastante os jogadores ali, não guarda posição. Então isso acaba dificultando um pouco ali a nossa marcação. Mas foi importante a gente conseguir sair na frente, para a gente conseguir controlar o jogo um pouquinho mais. Fui feliz ali de ter conseguido fazer o gol e ter conseguido também homenagear a minha avó, que estava numa pressão danada, pedindo gol para ela há muito tempo, né? E coincidiu com o aniversário dela, então quero dedicar esse gol para você, vó. Dizer que você é muito especial na minha vida, estou morrendo de saudade. Te amo muito, tá, vó Deusa? E sobre o jogo, a gente, mais uma vez, deixamos o adversário marcar gol na bola parada, né?
que foi conversado, foi trabalhado, foi explicado que eles iriam forçar essa jogada ali e a gente não teve a atenção de conseguir neutralizar. Então, agora é ter paciência, esfriar a cabeça e ver o que a gente pode melhorar para a gente voltar para o segundo tempo, para a gente sair daqui com a vitória. Só reforça o nome da avó aí, Giovanni. Vó Deusa. Bom, beleza. Para ficar mais marcante assim, ela vai ficar um pouquinho chateada comigo, mas... E Deus o it, para melhorar aí, tá bom? Tá bom. Beijo, vó. Tá aí, a Deus e o It. Deus e o It, né? Falando da avó, legal. Giovanni Augusto que falou que faltou, né? Atenção, né, do gol do Vila Nova. Sabe quem tava marcando aí o zagueirão Renato? Ele, Giovinco Augusto. Ele estava marcando, Claudinei Corsi. Tá muito bem. Quem vai falar aí pelo Vila Nova? É o autor do gol do Vila Nova, o Renato. Eu venho numa sequência de jogos grande e ele tava vindo, né? Tô treinando muito. Fui feliz no momento certo, né? Acho que não tinha momento melhor de sair o primeiro. Tô fazendo um bom jogo, agora focar porque temos que fazer um grande segundo tempo. Renato, obrigado, viu? Tá, o Renatão, estou fazendo um bom Renatão, jogo. Renatão, beleza. Wagner Ferreira, o seu destaque aqui neste início de intervalo, Wagner. O cara que fez o gol aí tem 1,89 m, esse Renato aí. Jogou no Ituano aqui, vizinho da gente. O Guarani começou bem o jogo, fez 1-0, muito cedo, 4 minutos. Tempo suficiente pro Vila Nova se reorganizar e começar a comandar o jogo. É o velho esquema do Guarani. Faz 1-0, recua, dá a bola para o adversário vem para cima e vai criando os escanteios, 4 escanteios seguidos, um deles tinha que sair. E sempre escanteios cobrados com muito perigo lá pelo Wagner, lá com a perna esquerda do lado direito, a bola vem fechada e aí subiu ali o zagueiro Renato, com a marcação, como disse o Albert aqui, do Giovanni, e também com a colaboração do goleiro, que eu acho que o goleiro demora muito para ir para a bola, com toda aquela envergadura, uma bola fraca, não foi uma cabeçada fulminante. De qualquer maneira tá aí, o jogo empatado, o Vila melhor no primeiro tempo do Guarani, se mostrou um time mais organizado e que o Guarani tem a cabeça no lugar, duvido que vá haver alguma alteração, hein? Eu acho que o Daniel Paulista vai manter o mesmo time. Legal, esse é o destaque do comentarista Wagner Ferreira, daqui a pouco ele volta para falar mais desse empate parcial até aqui, um para o Guarani, um também para a equipe do Vila Nova. Deixa eu lembrar você aqui a promoção da História Colchões e Canais de Futebol Interior. Mande o seu WhatsApp, a sua mensagem com nome e endereço completo para o 19996624298 e diga qual é a cama box que você quer ganhar. Vamos ver aí se no sábado Carlos Corsato já vai ter aí o nome do ganhador ou ganhadora da cama box. Você é que escolhe o seu presente, tá certo? Mande um e-mail então para 19996624298 com nome e endereço completo e dizendo qual é a cama box que você está precisando, que você quer ganhar, tá? Participe com a gente. Agora 10 horas mais 24 minutos, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 10 da noite, mais 27 minutos em Campinas, 10h27, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Por enquanto, decisão nos pênaltis para saber quem vai para a terceira fase da Copa do Brasil. Por enquanto, um para o Guarani, um também para a equipe do Vila Nova. O Guarani saiu na frente e cedeu o empate para a equipe do Vila Nova. Antes de eu chamar o Wagner Ferreira, deixa eu falar para você da Shimozono Mega Sorte Loterias, porque amanhã é uma quarta-feira importantíssima. Tem em jogo 165 milhões de reais na Mega Sena. E, se você gosta da Federal, até 500 mil na Loteria Federal. O importante é que você tem que passar em uma das lojas da Shimozono Mega Sorte Loterias, na Silvio Rizardo, lá no Campos Elíseos, na Ricardo Moro, no Jardim Nova Europa, ou então na Avenida Transamazônica, no Jardim Garcia. Isto porque das 4 lojas que sortearam a quina no último sábado, Shimozono Mega Sorte Loterias era uma dessas lotéricas. Então você passa por lá, compra um dos bolões lá do meu amigo Yutaka Shimozono e com certeza a sorte vai sorrir para você. Shimozono Mega Sorte Loterias, amanhã é dia, hein? 165 milhões de reais na Mega Sena. São 10 horas mais 27 minutos. Wagner Ferreira, placar justo nesse primeiro tempo, 1-1, Wagner. Justo, né? A gente costuma analisar o resultado do ponto de vista do time da casa. Agora ali fez isso, fez aquilo, deixou de fazer isso. Agora vamos analisar o time do Vila Nova também. Um time bem arrumadinho, tem esquema de jogo definido, algumas jogadas ensaiadas, principalmente pelas beiradas do campo. Os laterais descendo, tanto pela direita, o Moacir, como o Bruno Colasso pela esquerda. E os laterais do Guarani passando apertado. Com jogadas lá em cima deles. E numa dessas aí, numa bola parada, no escanteio, acabou saindo o gol de empate. Quando o Guarani abriu a contagem a 4 minutos, esperava-se que a coisa poderia ser fácil
porque logo não tinha acontecido nada. Com 4 minutos não dá tempo de acontecer quase nada. Então no primeiro ataque do Guarani, até eu disse, uma enxadada e uma minhoca. O Guarani de 100% fez o gol. Falei, bom, agora quem sabe vai se assentar e vai procurar o seu jogo, fazer uma pressão em cima do Vila Nova aí para procurar o segundo gol. Mas não foi isso não, foi o velho Guarani de sempre, recuando, dando espaço, dando a bola para o Vila Nova. É aquela estratégia, estou cansado de dizer isso aqui. É o que o Guarani sabe fazer com a orientação do Daniel Paulista. Dá a posse de bola, pode ver, o scout vai ser posse de bola para o Vila Nova. E as chances foram aparecendo. Até que numa dessa aí acabou empatando o jogo, numa falha aí de marcação do Giovani em cima do zagueiro do Vila Nova que estava na área para fazer o cabeceio. E, portanto, também com a colaboração do goleiro, eu acho, né? Não sei se todo mundo vai achar que o goleiro... Parece que tá meio sem explosão o Kozlinski, né, Wagner? Ele demora para ir para a bola. Quando ele viu que saiu a cabeçada, aí que ele foi para a bola. Ele não deu tempo. E ele tem quase 2 metros de altura também. Então, uma falha coletiva e o gol de empate. Então, o placar, respondendo sua pergunta, o placar é justo, hein? Vila Nova jogou bem. E o melhor do Bugre nesse primeiro tempo, Wagner Ferreira? Olha, eu gostei do Madison. Ele, pelo menos no começo do jogo, parecia o mais disposto do time do Guarani. Aparecendo em todas as bolas, cada bola que ele tirava do ataque do Vila Nova, ele vibrava. Então, gostei do Madison nesse primeiro tempo. E pelos lados do Vila Nova, quem mais preocupou o Guarani, Wagner Ferreira? Esse Mateuzinho é bom, esse Wagner também é bom, tanto na cobrança de bola parada. Você gostei tá do falando Wagner, que o Wagner é bom só por causa que você é homônimo? Puxando sardinha. Porque é xará, né? Porque é xará. Ô, Wagner, e você disse aí no seu preâmbulo de que o Guarani não vai mudar, é isso? Olha, eu não vejo, sim, nenhuma chance. Mas tem alguém aí que possa entrar? Maxwell, pode entrar o Maxwell. O Maxwell pelo segundo jogo seguido, Daniel Paulista não levou ele, tá? Alguma coisa tem. Ele talvez possa mexer no time. Não, eu duvido que mexa. Eu duvido. Você mexeria, Wagner? Ele não entrará com... O Ronald foi bem no primeiro tempo? Não. O Madison já não sabe, porque você disse que foi o melhor do Guarani. Exatamente. E também não é o ponto de dificuldade do Guarani aí. Então ele tem que mexer aí na organização, talvez ali um meia a mais, ou mexer no ataque também. Agora, pro ataque, quem que ele tem? O Careca? Presidente, eu vou fazer igual o senhor agora, hein? Vai entrar o Júlio César e o Nicolas Careca. Quem que vai sair? Vai sair uma alteração interessante. O Ronald e o Iago. Porque o Guarani tá sem movimentação na frente, né? A bola cai no pé do Lucão e para sair um passe do pé dele é um parto, né? Você gostou, presidente, da minha? Não, mano. Gostou? Não, mano. É boa alternativa. Tem lógica, Wagner. A entrada do Júlio César tem, porque o Júlio César vinha sendo titular. Jogador que nós chamamos de operário. Vai ajudar a movimentação no ataque do Guarani, sem dúvida alguma. O Bob Esponja, quer dizer que o Daniel Paulista vai mexer então, Bob? Sim, parece que sim. Eu espero que sim, né? Porque se não mexer... Precisamos, né, o presidente? Precisamos, né? 1.900.000. Ele tem agora ele precisa fazer gols, aí precisa incomodar, pelo menos, o goleiro Jorge Emi. Fez alguma defesa o Jorge Emi, além do gol? Deixa eu ver. Nada. Olha, mostrando o lance, ali de vez, quando saiu a bola, né, saiu toda, né, com aquele veneno todo, não pulou muito, o zagueiro não pulou muito, foi erro mesmo de marcação, e o Kozlinski, de vez ele dar o passo e pular pra frente, né, ele deu 2 pulos e ficou no mesmo lugar, aí ele perdeu aquela falta, ela também se vai no gol, a gente tá revendo aqui, era gol, do Arthur Rezende, se vai pro gol ali, pode... Wagner, e o PM Antônio Dibe de Moraes de Souza, foi bem, Wagner? O negócio, né, ele teve alguns lances duvidosos aí, pelo menos os jogadores do Guarani foram pra cima dele no final da partida pra reclamar ali de alguma coisa, talvez um toque, um lance de ataque do Guarani, seria pênalti. E teve uma outra jogada também de toque. Ô Wagner, eu duro que agora não tem VAR e fica todo mundo naquela expectativa, né? Vamos parar, vamos analisar, mas não tem jeito. O árbitro é a decisão dele ali, acabou. Guarani voltando, Albert, tá vendo alguma mudança ou não? Não, está voltando os mesmos que terminaram o primeiro tempo. Vamos lá, mas pelo que a gente conhece do Daniel Paulista, né? Tenho fé. Ele vai deixar a bola rolar aí uns 10 minutos, aí vai tentar botar aí um Nicolas Careca da vida, o próprio Júlio César, porque não tem muito o que mudar também. Vai contar com o Mateuzinho, com o Vitinho. Vitinho não devia nem ser chamado para o banco de reserva, pelo que tem apresentado até agora. Rodrigo Andrade. É lugar do Madison, né? 10h32, Guarani de volta, Vila Nova de volta, tudo pronto e de volta também para todo o segundo tempo. Ele...
Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção, você amante do esporte bretão. Alô, seu Josué Alves de Souza, meu querido pai, lá na Vila São Francisco, e a minha tia Esmeralda também lá na Vila São Francisco, acompanhando a nossa transmissão. Trila o apito, árbitro, apita Antônio Dio de Moraes. Começa o segundo tempo, boa sorte, Bugrão. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Vamos para o segundo tempo, é a segunda fase da Copa do Brasil 2022. 1.900.000 em premiações. Vem pro campo de ataque, trabalha a jogada do campo de defesa do time do Guarani com Matheus Pereira. Lançamento em profundidade, buscando o campo de ataque, afasta a zaga da equipe do Vila. Trabalha a jogada errada, o Pablo Roberto devolve essa bola nos pés de Jovinco Augusto. Com toda a classe e categoria, virou para Iago César. Boa bola na direita para Matheus Ludwig, bico da grande área, tenta o cruzamento, ele explode no Bruno Colácio. Voltou com Matheus Ludwig, linha de fundo, parou, pensou, olhou, encara a marcação do camisa 6. Pra cima deles, Matheus. São mais você, Matheus Ludwig. Tenta o cruzamento, ele explode em cima do lateral, vai pra fora, escanteio. Primeiro escanteio do Bugre neste segundo tempo, segundo do Bugrão na partida, Albert. É, o Matheus Ludwig, né? Tudo que ele não fez no primeiro tempo, ele conseguiu fazer no segundo. A 55 segundos. Chegar no ataque e tentar o cruzamento. Assim ele fez, a bola acabou explodindo. O jogador Vila Nova. Escanteio pelo lado direito, Giovinco Augusto na bola. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Vila Nova. Todo mundo na boca do gol. Vamos subir, Ronaldo Alves, vamos subir. Índio tá lá, Índio, vamos subir, Matson. Os grandalhões do Guarani estão dentro da grande área, quem sabe na cobrança de escanteio, segundo gol do Bugrão. Vem levantamento, o primeiro pau, desviou Madison, ela vai pela linha de fundo, é tiro de meta. Tiro de meta a favor da equipe do Vila Nova. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Tiro de meta a favor da equipe do Vila Nova, sai jogando o grandalhão, o Rafael Donato. Rafael Donato estica essa bola na ponta direita, Mateuzinho, 2 em cima dele, perdeu. E Tobi, contra-ataque do Bugrão. Matheus Pereira soltou pra Ronald, linha de fundo. Encara a marcação do Moacir, deixou com Matheus Pereira. Tabelinha curta, Ronald, Matheus Pereira, Ronald, cruzamento no primeiro pau, subiu. Rafael Donato tira o capitão. Rebote voltou com o Moacir, se enrola na saída de bola. Ela voltou, Mateuzinho, dá uma puxeta, tira. Rebote volta na intermediária, tentou a jogada, Pablo Renato, dominou, se enrolou com a bola, perde a jogada, ela sobra com o Moacir pressionado, tira para onde o nariz estava apontado, joga pela linha de lado, arremesso para a equipe do Guarani no campo de ataque, levou a pior o camisa 2 do Vila, Albert. É ali, né, o Moacir com toda a sua técnica, né, ali ele pelo lado direito do campo de defesa, ele com 2 jogadores do Guarani em cima, ele tentou passar, né, ali pelo Giovinco Augusto e também pelo Ronald, ali não teve jeito, ali teve que explodir a bola pela lateral, e ali o juizão foi na dele, né? Ele que se perdeu todo, acabou levando um toque, mas não foi tão assim, ele caiu e foi marcado, nem falta foi marcado lateral e nem relou no jogador do Guarani, que fase. É, rapaz, o árbitro deu lateral para a equipe do Vila no campo de defesa, lateral cobrado, o Guarani volta a ter a posse da bola no campo de ataque, Índio, dominou, volta tudo no campo de defesa com o João Vitor, que rebobina a fita, recomeça tudo com Kozlinski. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Falta marcada no campo de defesa, derrubaram Iago César aí, o camisa 97, Albert. É, o jogador, né, o motorzinho do Guarani que não tá funcionando, ele funcionou no gol, mas para levar a bola no ataque tá meio difícil ali no ferrolho do Vila Nova, ele tentou sair jogando, acabou levando a falta no meio campo, falta já cobrada. Vem Índio, levantou pro campo de ataque buscando a jogada com Ronald, afasta, Moacir tira pra linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Guarani. Vem cobrança do Matheus Pereira, balança o esqueleto, deixou com o Lucas do Break, dominou pra cima da marcação do Paulo Roberto, foi pro chão, falta! Deram um rodo em cima do tanque do Break, jogo parado, derrubaram o Lucão, camisa 20, Pablo Roberto, abriu a caixa de ferramenta pra cima do Lucão, Albert. É, o Pablo Roberto ali, né, no campo de ataque do Guarani, ali pelo lado direito, né, pela ponta pelo lado direito, pela ponta, ali o Lucão do Break. Pra derrubar o Lucão do Break, tem que ser na pancada, e assim foi feito, pancada. Falta perigosa, quem sabe agora o Guarani faça o segundo gol, hein, Lucas? Falta na intermediária pelo lado esquerdo, campo de ataque, vai pintar chuveirinho na área, tá armado, pagode dentro da cozinha do Vila, capricha Giovanni Augusto, capricha que vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol, colocado pra fazer a cobrança na perna canhota, o Matheus Pereira também, parece que é o 16 que vai pra bola, mas não, Matheus Pereira passou, vem cobrança do Giovanni Augusto no meio da grande área, sobe, tira dali, Pablo Roberto, rebote, volta na ponta direita com o Iago César, bota na frente, se livra da marcação do primeiro, leva na linha de fundo, tenta o cruzamento, Bruno Colácio.
bem posicionado, toca na bola, lá volta com o Vitor Andrade, tome contra-ataque do Zomi, lá vem o Tigre, Vitor Andrade já invade a linha territorial bugrina, bota na frente Índio, derruba o camisa 11 do Vila Nova, falta. Falta do Índio em cima do Vitor Andrade, jogo parado, é mais uma falta nesse segundo tempo pro Albert. O Índio tem meu respeito, hein, o Índio? Índio, você tem meu respeito. Falta em cima do Vitor Andrade, ali no puxado do... Tem seu respeito, Índio? Opa, o Índio, tá. Índio é meu respeito ali, ó, puxando, né? Puxando o contra-ataque pro Vila Nova, não teve jeito, o Índio fez a falta, né? Falta perigosa pelo lado esquerdo. Eu não sei qual seria o maior perigo, viu, Albert? Se deixasse o cara partir com a bola do que fazer a falta. Do que fazer a falta. Não, fazer a falta. É um mato sem cachorro, né? Não, é melhor fazer a falta. O Índio fez certo. Falta perigosa pelo lado esquerdo. Bola chuveirada. Quem sabe, hein? Vamos tirar a zaga, hein, do Guarani. Vamos pra cobrança da falta e é ele. É sempre ele na cobrança da falta. Mateuzinho, camisa 7. Saiu, Mateuzinho. Tá bate cansado, com a perna esquerda. Tem veneno na perna canhota, camisa 7. Autorizado o levantamento. Vem o toque de cabeça do Lucão do Break pra trás. O árbitro marca pênalti. Anota a marca da Cal, Antônio Dibe de Moraes, penalidade máxima a favor do Vila. O Daniel Paulista fica sem entender. Mas nem nós estamos entendendo. Cobrança de falta do Mateuzinho. Toque de mão do Lucão do Break. Fica claro. Lucão do Break não tinha nada que esticar essa mão dentro da grande área. Isso. O Antônio Dibe de Moraes não quis nem saber. Anota a marca da Cal, pênalti para a equipe do Vila Nova, Albert Cavalcante. Lucão do Break foi infantil, né? Bola dentro da grande área, né? O cruzamento longe. Tava toda na cabeça do João Vitor essa bola. Tinha 3 jogadores do Guarani ali no bico da pequena área, ali Kozlinski, tinha todo mundo ali. Tinha jogadores do Vila Nova, sim, mas não precisava esticar o bração. Esticou o bração, foi marcado a penalidade. E é pênalti para o Vila Nova, 6 minutos do segundo tempo. Lembrando que foi assim, né? Com requintes de crueldade contra o Vasco, né? Ali o Rafael Martins, ele, né? Não bebia água daquele bebedouro do canto. Ele fez a defesa. Quem sabe agora, hein? Irresponsabilidade total do seu Lucão. Não tinha nada que fazer o que fez. Como não devia ter feito também o Rodrigo Andrade, foi expulso, como o Maxwell cometeu o pênalti. Esses jogadores aí têm que ser punidos. Olha, tá valendo uma grana em jogo, é quase 2 milhões. Se o cara me apronta uma pataquada dessa aí, uma bola na área, botar uma mão, mas visivelmente botou a mão na bola. Então não há o que discutir. Os jogadores reclamam do Guarani por dever de ofício. Protocolo, né? Dever de ofício. E daí o pênalti que pode dar aí uma virada aí pro Vila Nova. Arthur Rezende, ex-jogador do Guarani, com a bola na mão, colocado na marca da Cal. Camisa número 8, concentrado para fazer a cobrança. Maurício Kozlinski no gol. Sou mais você, Kozlinski. Sou mais você, camisa 30 do Bugrão. Sou mais você, arqueiro bugrino. Pênalti para a equipe do Vila Nova. Toma distância, Arthur Rezende. O Ronaldo Alves chega lá para fazer uma cera, para tentar tirar a concentração do batedor do Vila. Chega também o Matheus Pereira. O pessoal está reclamando da posição da bola. O pessoal tá dizendo que a bola tá um pouco mais pra frente da marca da Cal. O Arthur Rezende, de fato, ajeitou essa bola um pouco mais pra frente, porque a região ali da marca da Cal tá um pouco... Vale a catimba, mas a diferença exatamente. faz também 4 mil. Um palmo pra cá. Enfim. Essa catimba aí não adianta. Aí vai adiar, vai deixar todo mundo, vai enervar os jogadores. Lembrando que a última defesa de pênalti do goleiro foi o Rafael Martins, né? Dia 4 de novembro de 2021, o Guarani venceu o Vasco da Gama por 1-0. E ali quando aparece o Lucão do Break ajoelhado ali no meio campo, rezando. Ele tem que rezar mesmo ali, porque o que ele fez foi a chamada caca, né? Para os menores, para os maiores, você sabe o nome certo. Lucão do Break faz uma oração na metade do campo. Faz uma oração porque sabe que errou. Aí é a questão da fé. Vai tentar usar a sua fé e a fé no goleiro Kozlinski para tentar alguma coisa. Sou mais você, Kozlinski. Autorizado. Partiu, camisa número 8, Arthur Andrade, ex-jogador do Bugre. Partiu com paradinha, pé direito na bola. Bateu, gaveta! Gol! Vila Nova. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Arthur Rezende, camisa número 8.
A lei do ex nunca falha. E nessa ele foi bem, hein? Goleiro pra lá, bola pra cá. Bola pra cá, goleiro pra lá, bola na rede. Arthur Rezende, camisa número 8, é bola na rede. É bola na rede, caiu na rede, é gol do Vila Nova. Vira a mesa, vira o jogo, a equipe de Goiânia. Agora, olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, Vila Nova 2. Guarani 1, Kozlinski. Essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. É, a calma, né, ali do Arthur Rezende. Ele, a bola e o gol, o goleiro, né? Ele acabou deslocando literalmente o goleiro Kozlinski, que pulou pro lado direito. A bola morreu no lado esquerdo. Ali quando os jogadores do Vila Nova, né, pararam na esquina, fizeram foto, fizeram... Né, fizeram a trend do TikTok. Exatamente, que isso aí eu não entendo. Isso aí é mais jovens igual o Lucas, que tem 18 anos. Eu não entendo nada Tá disso. Bom. Então, comemorando aí, o jogador do Vila Nova vai conseguindo, o tabu continua. O Guarani não consegue, por enquanto, né? 10 minutos, não consegue vencer o Vila Nova desde 2013. Wagner Ferreira, 2 para o Vila, 1 para o Guarani. Quem esperava uma defesa do Kozlinski, né? O pote de mostarda caiu, desborrachou do lado direito e o Rezende apenas rolou para o canto esquerdo. Uma cobrança como manda a cartilha do cobrador de pênalti, né? Deslocou o goleiro, botou no canto, sem chance nenhuma. Tá aí o vira-vira. E aí, Albert? 11 minutos cravados do segundo tempo. Vamos girar o tempo e placar. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Copa do Brasil 2022. Vira que virou no brinco. Vila Nova 2, Guarani 1. Placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Copa do Brasil, bola rolando no segundo tempo. Ceará e Tunaluso do Pará 0-0. Amanhã, às 7 da noite, aqui nos canais Futebol Interior, tem Ferroviária e Santos pela 10ª rodada do Paulistão. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Júlio César, o imperador de Campinas, e ele, Rodrigo Andrade, ali aquecendo, prontinhos pra entrar, Albert. Parece que o Daniel Paulista não quer mais brincar. Ele vai colocar a cavalaria em campo, hein? E vem Guarani pro campo de ataque, Lucão do Break, deixou com o Giovanni Augusto pra Lucão do Break, ele recua e o Giovanni Augusto ficou louco, porque queria a bola no pé dele. Volta toda a equipe do Guarani, sai jogando na ponta esquerda, Matheus Pereira, tabelinha com o Índio pra Matheus Pereira, ele volta no campo de defesa, volta tudo a equipe do Guarani, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Vem Guarani pro campo de ataque, Índio, lançamento de perna esquerda, toque de cabeça do Lucão do Break. O Ronald não chega na bola, afasta do jeito que dá a defesa do Vila. Rebote cai com o Vitor Andrade pela ponta esquerda, junto à linha lateral do gramado e tome contra-ataque dos homens. Vitor Andrade já passa a linha lateral bugrina, já passa a linha da metade do campo, tenta passar pelo primeiro, passou pelo segundo, é desarmado, vai bem na jogada, João Vitor para a jogada, deixa com o Iago César. Iago César dominou, engata a primeira, segunda, terceira marcha, invade a linha territorial inimiga, deixa a jogada com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto bota velocidade na jogada, tem Matheus Ludig do lado dele, bola pra ele. Matheus Ludig devolveu com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto dominou com certa dificuldade, ele apara a jogada pela ponta direita, domina, para na frente da marcação do Arthur Rezende, deixa a jogada com o Iago César. Iago César para Madson dominou, limpa a jogada pela meia, tem Índio colocado do lado dele, prefere o passe na quarta saca com o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves dominou, invade a linha territorial inimiga, deixou com o Matheus Pereira passou no meio de 2, adiantou com o Ronald, aí perdeu, dormiu no ponto, retoma a posse de bola a equipe do Vila, sai jogando pela ponta direita com o Mateuzinho, que bola, soltou pela meia, tentou domínio ali, o camisa número 7. O Mateuzinho tentou a jogada ali pela meia, na verdade era o 20, na verdade era o Pablo, o Roberto pra cima da marcação do Matos, ele acabou derrubando o jogador do Guarani. Posse de bola a favor do Bugrão. Primeiras 2 substituições no jogo a favor da equipe do Guarani, Albert Cavalcante. A primeira eu dei uma de presidente, acertei, hein? O Iago, camisa número 97, está indo embora, está entrando ele, o camisa número 7, que ele estava, né, com a cara que ia participar, ia começar jogando, ele acabou ficando no banco de reservas. Júlio César, e também foi embora ele, o Madison, camisa número 98, foi embora e entrou o Rodrigo Pancada Andrade, camisa número 32. Então o Madison 98 foi embora, o Rodrigo Pancada Cotovelada Andrade, camisa número 32, entrou no campo. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. A entrada do Júlio César já era esperada, né? Inclusive eu esperava que ele começasse jogando. O técnico Daniel Paulista escolheu o Iago e deu no que deu. Não aconteceu nada pelo lado do Iago. Aliás, até no lance do gol, né? Ele teve participação. Mas depois sumiu também. Então o Júlio César entrando ali está correto. Agora a entrada do Rodrigo Andrade no lugar do Madison. Talvez, né? O que o Rodrigo Andrade tem mais saída de bola. Então talvez ele recue um pouquinho o Índio
e solte o Rodrigo Andrade para tentar organizar um pouco aí, porque o Giovani não está dando conta de armar essas jogadas aí para o Guarani tentar o empate. Muito bem, quase 15 minutos deste segundo tempo. 1 para a equipe do Guarani, 2 para o Vila Nova de virada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Jogo parado, falta marcada 15 minutos. Cravados deste segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Copa do Brasil 2022, a segunda fase. E o placar do jogo é o Vila Nova vira pra cima do Bugrão. Vila Nova 2, Guarani 1. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Copa do Brasil, segundo tempo, continua empatando Ceará e Tunaluso continua empatando por 0-0. Amanhã tem ABC e Altos do Piauí. Tem também o São Paulo pegando a equipe do Manaus no Morumbi. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção, você é amante do esporte bretão. Jogo parado, jogador do Vila Nova recebendo atendimento médico, a gente revê o lance do pênalti. É inacreditável que o Lucão do Break, né, com toda a sua importância para a equipe do Guarani, tenha dado um golpe de boxe na bola com ela pelo alto. E parece que o jogador faz isso achando que ninguém vai ver. Por mais que não tenha VAR, o Antônio Dibo de Moraes estava bem perto do lance. E aí, seu Lucão do Break, não tem o que fazer, não adianta orar, não adianta rezar, né? Um lance muito infantil ali do Lucão do Break, que por enquanto vai prejudicando o Guarani no jogo 2-1 para os homens. Esse resultado elimina o time do Guarani da Copa do Brasil, Wagner Ferreira. Se o Guarani não conseguiu o resultado, é o Lucão do Break que abre a carteira e pague, né? E fica cara essa conta, hein? E fica cara essa conta. Mas tem jogo ainda. Pra cima deles, Bugrão. Pra cima deles, Guarani. Fechada neles, Bugrão. E vem Guarani pro campo de ataque. João Vitor para a jogada pela ponta direita com o Matheus Ludwig. Matheus Ludwig domina pé direito na bola. Volta a jogada na zaga central com o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves dominou, parou, pensou, olhou. Solta ali pela meia direita com o João Vitor. João Vitor dominou, soltou, abre tudo. Boa bola pra Júlio César, o imperador de Campinas. Na primeira dele no jogo. Cruzamento. Vindo no segundo pau. Matheus Pereira fechou pra fora. Na primeira do Imperador de Campinas, recebeu pela direita, cruzamento, veio no segundo pau, Matheus Pereira. Deixou essa bola quicar, ele jogou sobre a meta do goleirão Jorge, me tiro de meta para a equipe do Vila, Alberti. É a bola jogada pelo lado direito. E vou falar para você, o Júlio César fez mais que o Ludwig. O Ludwig tá 17 minutos, né, já passou os 45 primeiro. E os 17 segundo tempo não deu um cruzamento certo. O Júlio César caiu pelo lado dele, fez o cruzamento da direita para a esquerda. Ali, se fosse qualquer outro jogador, matador, faria o gol. A bola acabou quicando e ali não teve jeito. O Matheus Pereira colocou o pé na bola, a bola subiu. Uma grande chance pro Guarani. Quem sabe, hein? Quem sabe o Guarani quase estava no empate. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Lateral, bola para a equipe do Guarani, já cobrado. O Júlio César deixou colocando o break, daí para Rodrigo Andrade, devolveu com o Júlio César. Lá vem Imperador de Campinas, no bico da grande área pela direita, colocando o break, daí para Giovanni Augusto. Vira tudo lá na ponta esquerda, o passe foi forte demais. No peito, na raça, Matheus Pereira consegue evitar a saída, encara a marcação do Moacir, soltou mais atrás com o Índio. Índio na perna canhota, tenta o cruzamento, ele explode na marcação. Subiu, Jorge Mi. Firme, seguro, Lucas, o goleiro da equipe do Vila Nova para fazer a defesa. Vai lá, Claudinei Corsi. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a grande audiência nossa lá no portal Araraquara News e dizer para a rapaziada lá, se quiser mandar mensagem, fique à vontade, viu? Pode mandar mensagem no Facebook, muita gente curtindo a sua transmissão e a gente registra aqui a participação da rapaziada lá de Araraquara, curtindo pelo portal Araraquara News. Pode pelo Face lá mandar a sua mensagem. Conosco também a galera da Rede Brasil Play FM em Massachusetts, Connecticut, nos Estados Unidos. Alô, Ricardo Vieira, e também o Portal Futebol na Canela, lá no Mato Grosso do Sul. Alô, Thiago Lopes, grande abraço pra você. Vem Guarani pro campo de ataque, bola solta no comando de ataque, lá vem Ronald, derrubada é falta. Derrubaram o camisa 99 do Guarani, é falta perigosíssima a favor do Bugrão, Alberti. É o Pablo, né? Não é aquele Pablo da sofrência, é o Pablo do Vila Nova. Acabou fazendo a falta feia, hein? Em cima do Ronald, ali quando os dois, né, jogadores estavam ali estribuchados no chão. Ali o Arthur Rezende, né, que já passou por aqui, ali foi comprar a briga com os jogadores do Guarani, tentando fazer a famosa catimba. E os jogadores do Guarani precisam ter a calma. Calma, o empate leva para os pênaltis
Mais uma falta perigosa frontal. Quem sabe agora, hein? Quem sabe na bola parada, o segundo gol do Bugre, gol de empate. É uma falta, a feição de quem bate com a perna direita. Falta mais para a meia esquerda, se bater com carinho. Se bater com carinho. Se baixar o Zenon ali no Giovanni Augusto, ela vai para o fundo da rede. Tá fazendo o quê aí? O Lucão do Break tá próximo também, parece que vai ser ele. Parece que vai ser ele para cobrança. Não Aí sei, o Lucão do Break é canhoto. Chega. Lucão do Break, sai daí, vai filho. Vai pra dentro da grande área, vai tentar pegar algum rebote, ele vai tentar se redimir do erro que ele cometeu no pênalti. 5 homens na barreira da equipe do Vila, colocado, concentrado para fazer a cobrança. Giovanni Augusto, é ele que vai pra bola, pé direito, bateu, explode na barreira, afasta do jeito que dá o Pablo Roberto. Você ouviu o toque dos canais Futebol Interior, 20 minutos deste segundo tempo. O placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é a Copa do Brasil 2022. Por enquanto, Vila Nova 2, Guarani 1, vira da equipe goiana na Copa do Brasil. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Copa do Brasil segue Ceará e Tunaluz, um empate em 0-0, bola rolando no segundo tempo. Teremos amanhã, às 20h30, o Globo do Rio Grande do Norte, que tirou da Copa do Brasil o Inter de Porto Alegre, pegando a equipe do Brasiliense. Amanhã também, às 20h30, tem Tum-Tum contra o Cruzeiro. Tum-Tum é do Maranhão. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Vem Bugrão pro campo de ataque, até Índio, deixa a jogada com o João Vitor pra cima deles, Guarani. Flechada neles, Bugrão. Trabalha a jogada, a equipe do Bugre no campo de defesa. Índio domina no campo de defesa. 21 minutos, Wagner Ferreira, 2-1 pros homens. Tá aprovado, né? O Guarani não tem realmente um padrão de jogo, um tipo de jogada que ensaiada, que fosse insistida para chegar ao gol. Já o time do Vila Nova agora recua um pouco, né, da posse de bola para o Guarani. É um time bem organizado, tanto no ataque como na defesa. Tem uma defesa muito bem plantada, um zagueiraço lá do tamanho de um elefante, ali impressionante. O Guarani pelo alto não consegue nada e vai tentar uma bola trabalhada ali com o Júlio César. Dá a impressão que o Júlio entrando pela direita, ali na beirada do campo, pode surgir alguma coisa por ali. Aqui pelo lado esquerdo, o Ronald está sumido no jogo, então pode ser que aconteça alguma coisa com uma substituição lá entrando o Júlio César. Passe errado no campo de ataque, o Lucão do Break não tá bem no jogo. Parece que fez mal psicológico dele. Né? Sentiu, mas vem pro campo de ataque, tabelinha, com o Júlio César, cruzamento no meio da grande área, afasta a zaga do Vila Nova. Rebote voltou com o Índio, tira do jeito que dá, o camisa número 2. O Moacir, na verdade, era o Pablo Diego, ajudando a defesa, tira pra onde o nariz estava apontado, lateral pra equipe do Bugre. Já cobrado, sai jogando curtinho, o Matheus Pereira com o Índio, achou o Giovanni Augusto, abriu na perna direita, bateu, tem desvio, a bola explode na marcação. Vai pra fora, escanteio pra equipe do Guarani, vem pra pressão, Bugre, Albert Cavalcante. Acorda o Guarani, né? 22 minutos, agora ali, né? Na insistência, Renato Augusto, ele tentou de fora da área, a bola acabou pegando no jogador. É do Vila Nova, escanteio pro lado esquerdo, quando muda, hein? Entrou ali o Careca, Nicolas Careca entrou e vou ver quem que saiu, tá? Saiu o Ronald. O Ronald, então acertei? Nossa... pode jogar na cena, viu, eu estou igual ao presidente. Escanteio pro Bugrão, Giovanni Augusto na bola, vem no segundo pau, falhou o goleiro, toca de cabeça na rede, pelo lado de fora. Cruzamento no segundo pau, Ronaldo Alves subiu, tocou, ela foi pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quase deu pro Guarani, boa chegada no escanteio, Albert. Né, bola jogada, né? Não foi um cruzamento, né? Foi um passe ali, né? Um escanteio batido, né? Do Giovanni Augusto, tem qualidade, né? Aquela bola sem peso. Na segunda trave apareceu ali ele, o Ronaldo Alves cabeceando, a bola pegou na rede pelo lado de fora. Tiro de meta para o Vila Nova, quando o Rodrigo Andrade, por reclamação, leva o cartão amarelo. Rodrigo Andrade leva o cartão amarelo e voltando a substituição, viu? O Ronald de 99 foi embora e entrou camisa número 21, Nicolas Careca. O técnico mexe lá, comentarista fala que é a entrada do Nicolas Careca. Saiu quem tinha que sair e entrou quem tinha que entrar, porque realmente não há muitas opções para ele. Vai contar com o Mateuzinho num jogo desse? Nenhuma chance. O Lucas Venuto não mostrou a que veio. Então tinha que entrar realmente o Nicolas Careca, acertou o Daniel, tirando o Ronald, que já não devia nem ter entrado, né? Não devia nem ter começado o jogo.
Mas, de qualquer maneira, fez a alteração. 23 minutos, tem muito tempo do seu Nicolas mostrar serviço. Vamos embora, Guarani. Flechada neles, Bugrão. Eu quero rede, Guarani. Vem Júlio César, Imperador de Campinas. Acionou Lucão do Break pela ponta direita. Bico da grande área. Dominou, gira para um lado, para outro. Deixou com o Matheus Ludic. Abriu na ponta direita para Rodrigo Andrade. Junto ali na lateral do gramado. Boa bola para Júlio César, Imperador de Campinas. Linda tabela com o Matheus Ludic. Bateu cruzada. Espalma, Georgimi. Bonita jogada da equipe do Guarani no campo de ataque, toques curtos, rápidos, o toca é boi, domina, toca, não tá mais comigo, a batida forte do Ludic pra defesa do Georgimi, chegou bem o Bugrão, Albert. Pelo lado direito ali o Júlio César e o Matheus Ludic fazendo a tabela, o Ludic bateu cruzado, o goleiro fez a defesa, escanteio pelo lado direito, lá vem o Bugrão. Lá vem Bugrão, vem Júlio César, o Imperador de Campinas pra cobrança no capricho, ela vem, subiu, tocou de cabeça, Renato afasta o perigo, Canais, futebol interior aqui, nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Lançamento do Kozlinski pro campo de ataque, Nicolas Careca subiu, tentou ficar com a bola, correu, deu um pique gigantesco para tentar pegar a bola e na sequência o George me finge ali que foi atingido. O senhor Antônio Dibo de Moraes Souza percebe ali uma certa cena ali do querido George, o jogo tá parado. Mas é posse de bola para a equipe do Vila Nova no campo de defesa. 25 passados deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Copa do Brasil 2022, a segunda fase. E o placar do jogo é esse. Por enquanto o Vila Nova vence o Guarani de virada. Vila Nova 2, Renato e Arthur Rezende. Guarani 1, gol do Joinco Augusto. Placar ao vivo, futebol interior com ele, Claudinei Corsi. Legal, placar ao vivo, futebol interior, informando que o jogo em andamento, o outro jogo da noite, Ceará 0, Tunaluso também 0, segundo tempo, e amanhã, Campeonato Paulista às 7 da noite, com o comando de Carlos Corsato, tem Ferroviária e Santos. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção, você amante do esporte bretão. O Wagner foi embora, o camisa 10 da equipe do Vila, Albert Cavalcante. E entrou o 19, o Rubens, camisa 19, está entrando, e o Wagner, por cera para sair, levou o cartão amarelo. Wagner, camisa número 10, foi embora e entrou o 19, Rubens. Lembrando que, né, o banco de reservas do Vila Nova só tinha, 7 jogadores, agora tem 6. Que coisa, hein? Enquanto do Guarani tem uma equipe inteira, tem um time inteiro no banco de reservas. Quando ele acabou de entrar, o inteligente, camisa número 19, o Rubens, inteligentíssimo. Inteligente, já muito tomou amarelo. Já levou o cartão amarelo, ele que foi proteger, entre aspas, a bola, acabou acertando o jogador, o Ronaldo Alves, no gogó, no queixo, acabou derrubando o zagueiro, o cartão amarelo pro camisa número 19, Rubens. O técnico mexe lá. Pois não, Claudinei. Mandar um abraço aqui pro doutor Sandro Nunes, está com a gente aqui, ele diz aqui, boa vontade nós até temos, mas começar o jogo com Ronald e Iago só pode estar de brincadeira. O Alexandre Costa torcendo pro Vila, o Rafael Matias também torcendo pro Vila, quem mais aqui? O Joãozinho Coelho torcendo pro Vila Nova, o Rafael Matias diz que não tem nada de imperador não nesse Júlio César aí, viu? Quem mais aqui? O Rafael Matias diz que o Santos ganha amanhã. E o Silas Cassiano Dias Costa diz esse Guarani, para ser ruim tem que melhorar muito. E vem pro campo de ataque, o Bugrão, tentativa de tabela com o Lucão do Break, afasta a zaga do Vila. 28 cravados da segunda etapa, posse de bola para a equipe do Guarani no campo de ataque. Imperador de Campinas, eu digo, o Júlio César fazendo alusão aí ao Imperador Júlio César de Roma. O Júlio César é esforçado, pelo menos por falta de vontade, não deve ser criticado o Júlio César pela vontade que ele tem dentro de campo. Sai jogando o time do Vila Nova, campo de defesa, falta marcada. Falta do Rodrigo Andrade em cima do Pablo Diego e ele fica esbravejando ali, Albertinho? Ele já tem amarelo ali, ele vai inflamando ali junto com a torcida. E lembrando, que 4 atletas participaram de todos os 12 jogos do Guarani na temporada. Bruno Silva, Giovinco Augusto, Kozlinski e Lucão do Break. Os únicos titulares em todas as partidas foram o goleiro Kozlinski e o atacante Lucão do Break. E o Guarani leva a vantagem no histórico, do confronto entre o Vila Nova. Em 25 partidas disputadas, 9 o Guarani venceu, além de outros 9 empates e 7 derrotas. Porém, entretanto, na Copa do Brasil e no Brasileiro do ano passado, um pé, viu? Tem gol? Tem gol no Campeonato dos Canais, futebol interior informam. Fala, Claudinei. Copa do Brasil, Vozão, Ceará sai na frente. Vozão, Ceará 1, Tunaluso 0.
Wagner Ferreira, a entrada do glorioso Rubens, que é o titular da posição no ataque no lugar do Wagner. Eu esperava que ele começasse, inclusive, o jogo, né? Desde o início. Era um jogador de 28 anos, alto, tem 1,94 m, jogou no América Mineiro, jogou na Tombense. E o técnico mexe no time do Vila Nova, não no sentido de recuar o time, não. Ele tirou o Wagner, que não é lá um atacante, mas né, joga com a 10 ali pelo meio atacante, e bota um atacante. O Rubens é um jogador de frente. Então não está satisfeito com 2-1, não. Vai jogar o jogo o técnico do Vila Nova. E vem Guarani pro campo de ataque. Giovanni Augusto, tabelinha, colocou do break, voltou pro Giovanni Augusto, foi pro chão, falta nele! Falta nele, jogo parado, abrir a caixa de ferramenta em cima do Jovinco Augusto, Albertinho. O Guarani começa a pressionar, começa a rondar a área do Vila Nova e agora as faltinhas, né, bobas na frente da grande área começam a aparecer. Falta perigosa, mais uma perto da grande, né, da meia-lua. Agora não tem jeito, viu? Eu acho que agora o Lucão do Break ele vai querer se redimir. Sai daí, Lucão do Break, deixa qualquer um bater. Deixa o Júlio César bater, você não. Falta pra cuidado, hein? Cuidado pra não queimar a língua, hein? Vou embora. Cuidado pra não queimar a língua. Falta pro Guarani, vem pra cobrança, Lucão é o tanque do break, o camisa número 11. Falta pela meia esquerda, colocado pra fazer a cobrança, Lucão do break, ele quer se redimir do erro. Cometeu um pênalti infantil, colocou a mão na bola, mas quer se redimir. Partiu o Lucão do break, pé direito na bola, vem a bomba, ela passa por cima, vai fora. Cuidado, Alberto Cavalcante, cuidado, ela foi pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Vila, 30 minutos passados deste segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é a Copa do Brasil, segunda fase. E o placar do jogo é esse. Por enquanto no brinco, Vila Nova 2, Guarani 1, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. O Ceará vai vencendo a equipe da Tuna Luso 1-0, portanto, por enquanto vai passando para a próxima fase. Amanhã tem ABC e Altos, tem também Motoclube e Tombense. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção a você, amante do esporte bretão. Lá vem Guarani pro campo de ataque, Índio para Nicolas Careca, tem espaço, partiu na velocidade, tenta o toque no comando pro Lucão do break, passe encerrado, Moacir intercepta, tira e tome contra-ataque dos homens. Olha o Rubens, pé direito, dominou, limpou, João Vitor, tá sozinho ainda, limpou, bateu por cima da meta. Bonito o lance do camisa 19 Rubens, driblou de um lado para o outro, jogou a bola sobre a meta do Guilherme Kozlinski, canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. A galera no chat aqui do YouTube tá irritado. William Alves manda aqui, esse Guarani pode parar, time ruim demais. Então vai tomar o terceiro, parece time de várzea, pode mandar embora. Mas tem jogo, Nicolas Careca na linha de fundo, botou na frente, tenta o cruzamento, o Moacir fecha a porta para ele. A bola bateu na bandeirinha do escanteio, não saiu. E na sequência, o Mateuzinho, camisa 7, chuta a bola em cima do Nicolas Careca, mas ela já estava fora do gramado. É lateral, quase um escanteio para a equipe do Guarani. Matheus Pereira com a bola na mão, vai jogar essa bola lá dentro da grande área, lá dentro do tumulto. É o lateral com escanteio. Matheus Pereira com força, lança essa bola no primeiro pau. Sem muita força, na verdade, né, Matheus Pereira? E vem a equipe do Vila Nova para o campo de ataque. Vitor Andrade botou na frente, foi derrubado, falta e cartão amarelo, subiu o canário lá pro Índio, Albert. Não teve jeito, né? O Guarani todo no campo de ataque, ali o Vila Nova ia saindo com a velocidade, ali o Vitor Andrade ali, né? Tentando fazer o forfé, sozinho ele, mas não teve jeito. Ali o Índio teve que fazer a falta técnica, hein? Aí o Rodrigo envolvido no lance também ali, que graças já tá pendurado. A Deus, então, graças a Deus, o Índio, né, acabou marcando a falta e o Rodrigo Andrade só complementou. Ainda bem que o cartão amarelo foi pro Índio, senão era vermelho pro Rodrigo Andrade. Olha, uma falta de organização no time do Guarani, ficou bem claro agora nessa cobrança da falta. Porque todo time tem um cobrador de falta, tem um cobrador de pênalti, tem um cobrador de escanteio pela direita, tem um cobrador de escanteio pela esquerda. Então isso aí é trabalhado durante a semana. Básica, né, presidente? Não é assim, deixa comigo. O Lucão nunca foi cobrador de falta, de pênalti. Ali tinha que deixar pro Giovanni. Não é lá também, né? Supra-sumo, né? Não, o Zenon, né? Mas chuta forte, tem mais técnica, né? Poderia sair alguma coisa melhor. E vem Vila Nova pro campo de ataque, Vinha. Rubens vai pro chão, o árbitro olha pra ele e fala: Nina, não levanta e vai jogar canais. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Mateuzinho domina pela meia direita, chapéu no Índio, vai pro chão, falta. O Índio
Vai com calma aí, meu garoto, você já tá com cartão amarelo, tomou um chapéuzinho desse Mateuzinho, que é bom de bola esse camisa 7, hein? Bom de bola, rabiscador, chamou a responsabilidade pra si, deu um chapéu no Índio e ainda tomou a falta, Albertinho. Pois é, né? O Índio, ele foi dar o bote ali, mas não teve jeito. O Mateuzinho, ele deu um chapéuzinho. Quando ele foi dar o segundo, né? O segundo chapéu, ele teve que fazer a falta. Falta pela intermediária, pelo lado, né, direito do campo de ataque. Lá vem os homens. Lá vem os homens, vem pra cobrança. Vitor Andrade na perna direita, lá vem no meio da grande área. Dessa vez foi bem a defesa do Guarani, tira com o Índio. Rebote voltou na ponta esquerda, Bruno Colasso levantou a bola pra dentro da grande área, subiu lá em cima o Rafael Donato. O árbitro não marcou a falta em cima do Ronaldo Alves, tomou um empurrão ali do Rafael Donato. O árbitro dá escanteio. Escanteio pra equipe do Vila Nova. Se perdeu agora o senhor Antônio Dibo de Moraes. Claramente o Rafael Donato, capitão do Vila Nova, empurrou o Ronaldo Alves. Ele é perdido, né? O Dibo é perdido. Se não tem o VAR, aquele lance de mão lá, agora eu vou começar a chorar, entre aspas, tá? Vou mostrar. Teve um lance de mão pro Guarani que ele não marcou, esse bananão aí. Agora, falta em cima do zagueiro, o Guarani não marcou. Escanteio pros homens. Escanteio, o Mateuzinho levantou, fechado, Kozlinski. De soco, tira dali, Nicolas Careca pega o rebote e tome contra-ataque do Guarani. Tentativa de passe na frente, afasta a zaga do Vila. Rebote voltou, Índio dentro da grande área, dominou, dormiu no ponto. Rubens tocou pra trás. João Vitor para a jogada completa, o serviço tira do jeito que dá Ronaldo Alves. Vamos! Dominou, Lucão do Break, tome contra-ataque do Bugrão. Lucão do Break partiu na velocidade, soltou na direita pra Giovanni Augusto. O passe vai fraco demais. Claramente o Lucão do Break tá sentindo muito o erro que ele cometeu no pênalti. Tá desfocado, desconcentrado. E é o seguinte, quando você tá sem concentração, a coisa não anda. 36 minutos desse segundo tempo, placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Copa do Brasil 2022, a segunda fase. E o placar do jogo o Vila Nova virou pra cima do Bugre em pleno brinco de ouro. Por enquanto, Vila 2, Guarani 1, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, com esse resultado, o Guarani vai ficando pelo caminho, tá passando o Vila Nova. O Ceará segue vencendo a Tuna Luso por 1-0 também está passando. E amanhã, Campeonato Paulista, a partir das 18 horas, tem a jornada esportiva aqui nos canais de Futebol Interior, com o comando de Carlos Corsato para Ferroviária e Santos. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção, você amante do esporte bretão. Tá caído o Vitor Andrade, sentindo dores incalculáveis ali na caixa de câmbios, Países Baixos, enfim. E pediu urgência ali, né? Porque ali numa dividida ele deu o carrinho em cima do Matheus Pereira. Ali o Matheus Pereira pulou e acabou caindo com a trava. Ai, meu Deus do céu. Entre as coxas. Ali. Entre as coxas, se você me entende bem. Ele acabou, né? E a trava da chuteira ali, quando o jogador ali se retorce de dor ali, chamando. Não teve maldade do Matheus Pereira. Não teve. Ele pulou ali, né? Pra escapar. Tentar escapar. Isso. E acabou pisando mesmo ali, né? Entre as coxas do jogador. Só que é o seguinte, ali, todo mundo chamando o médico, só que ninguém quis entrar. Eu não entendi por quê. Todo mundo chamando atendimento médico e ninguém quis entrar. Eu não entendi. Pois é. E parece que não vai dar lá pro Vitor Andrade, não. Vai entrando camisa 17. Não, mas ali tá saindo. Isso mesmo, vai entrando camisa 17. Indo camisa. O Vitor Andrade, ele ali que precisa passar ali no mecânico pra ver se não estourou a caixa de câmbio mesmo. Né? Jean Silva, camisa número 17, entra. E o Vitor Andrade, o camisa número 11, está indo embora. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Wagner Ferreira. Agora ele tá perdido em campo. Se acontecer o gol de empate, vai ser de um lance casual aí, porque realmente não tá fazendo por onde. O Vila Nova é muito mais time, não há como comparar. E as alterações feitas aí pelo time do Vila Nova são bem diferentes das alterações feitas pelo Daniel Paulista. Olha o resultado aí, time tranquilo, posse de bola maior do Guarani, apareceu agora o scout. O Guarani tem aí quase 60% de posse de bola contra 40% do Vila Nova e o resultado, 2-1 pro Vila. Presidente, segura essa, hein? Foi embora o Índio, camisa número 23, e entrou 77, Lucas Venuto. Que vem pro campo de ataque pela esquerda, recebe o passe de Giovanni Augusto, cruzamento no segundo pau, subiu o Lucão do Break, tira a defesa, vai sobrando o Nicolas Careca, afasta do jeito que dá Rafael Donato. Salva a pátria do Tigre, porque desceu com perigo demais o ataque do Bugre, Albert. A primeira do Lucas Venuto, ali pelo lado esquerdo, ele fez o cruzamento dentro da área. Ali a dividida entre El Louco,
blocão do break ali com a zaga do Vila Nova. A bola acabou sobrando para o Nicolas Careca, que ali saiu dividindo, chutando bola, zagueiro, goleiro chutando tudo. Nada foi marcado escanteio. Vem o Guarani, 39 minutos. O Guarani vem pra cima do Vila Nova. É teste pra cardíaco aqui no Brinco de Ouro. Haja coração, torcedor do Bogrão Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Escanteio para a equipe do Guarani. Primeira do Lucas Minuto no jogo, colocando o break, subiu, o Renato tirou no rebote. O Rafael Donato tirou do jeito que deu, senão o Nicolas Careca fuzilar a meta do Georgimi. E na sequência da jogada, o Nicolas Careca deu um carrinho no goleiro, mas já tá tudo bem com ele. Escanteio cobrado, a bola pra dentro da grande área, afasta Pablo Roberto. Afasta do jeito que dá, é novo escanteio, pressão total do Guarani. Pressão total do Guarani, cruzamento, escanteio cobrado, curtinho, o árbitro pedindo ali carinhosamente pro integrante ali da comissão técnica do Vila Nova se retirar do gramado porque estava atrapalhando o escanteio. Agora sim, bola para dentro da grande área, vem no meio da grande área, afasta Rafael Donato, rebote e volta para a equipe do Bugrão. Matheus Pereira para Giovanni Augusto, vai pro chão, falta nele. Giovanni Augusto foi malandro agora. Giovanni Augusto foi malandro, deixou o corpo e o Rubens chegando ali em cima do camisa 10. Falta para a equipe do Guarani, Alberti. E o Rubens tem cartão amarelo ali, hein? Ó, mais uns 5 passinhos, hein? 5 passinhos, 5 chuteirinhas ali. Poderia ser pênalti para o Guarani. Foi infantil, hein? O Renato Augusto dominou a bola pelo lado esquerdo, recebeu. Ali não tinha a fazer nada. Ali acabou recebendo a falta. Ali, ó, pertinho no bico da grande área, pelo lado esquerdo, quem sabe agora? É falta perigosa a favor da equipe do Guarani. Quem sabe agora, torcedor do Bugrão. Atenção, torcedor do Bugre, quem sabe agora o gol de empate, 41. Vem pra cobrança, Giovanni Augusto, vem na perna direita, cruzamento no segundo pau, subiu, Rafael Donato tira, rebote e volta com o Matheus Pereira, dominou, olhou pra trás, abre na ponta direita com o Júlio César, lá vem o Imperador de Campinas, olhou pra dentro da grande área, cruzamento na marca penal, Rafael Donato, gigante, pelo alto realmente tá difícil. Wagner Ferreira cantou a jogada no preâmbulo dele, no intervalo, porque esse Rafael Donato é muito grande. Na bola aérea realmente o Guarani tem dificuldade, mas vem pro campo de ataque, Rodrigo Andrade, tabelinha curta com o Júlio César, bonito lance, Júlio César com o Rodrigo Andrade, é Matheus Ludic, bota na frente, linha de fundo, cruzamento, passou para o Nicolas Careca, tira a zaga, tirou parcialmente Lucas Venuto para Giovanni Augusto, um para lá, dois para cá, abriu para a perna esquerda, nova finta, lindo drible, tira Pablo Roberto. Rabiscou demais dentro da grande área o Giovanni Augusto e na sequência falta em cima do Rubens. Falta em cima do Rubens, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Vila Nova, campo de defesa Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. 42 minutos, segundo tempo de jogo, tempo e placar você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é a Copa do Brasil, segunda fase, tá acabando aqui no Brinco. De virada, Vila Nova 2, Guarani 1, placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Legal, o Ceará continua vencendo a Tuna Luz 1-0, amanhã, 7 da noite, tem Ferroviária e Santos, cobertura dos canais Futebol Interior com o comando de Carlos Corsato. Lucas de Souza. Lucas de Souza, acompanhando o calvário do Guarani na Copa do Brasil. Pois não, público em renda, Albertinho. Público, 2.646 pessoas para uma renda de R$40.120. 40.120. Achei que viria mais, hein? Achei que tinha, olhando daqui, parecia de umas 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Fraco, hein? O apoio da torcida reflete a situação dentro de da campo, equipe, né? O torcedor não tem confiança no time. E aí, Vagnão? O tal negócio, né? Perde 1 milhão, mas ganhou 40 aí. Já dá pra pagar a taxa ganhou? Da CBF, né? Soma tudo no borderô pra ver quanto vai ser o prejuízo. Misericórdia. Amarelou pra quem aí, Albertinho? O Nicolas Careca ali, né? Ali ele fez a falta, o juizão tava perto ali e acabou dando cartão amarelo. Lá vem o falta marcada, Rubens dominou no pivô, acabou fazendo a falta. Ele marcou a falta de costa, ele nem viu, ele marcou a falta, velho. Deu a falta ali do Rubens em cima do João Vitor. Sai jogando o Guarani, campo de defesa Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. O tempo passa rápido para a equipe do Guarani. Olha o reloginho, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E o relógio do Vila Nova passa assim, tic-tac, tic-tac. Pra cima deles, Guarani. Vamos pra cima, Bugrão. Flechada neles, Bugrão. Lá vem Júlio César, solta mais atrás, Rodrigo Andrade. Abriu na meia esquerda, Giovanni Augusto tem espaço, pode até pro gol. Abriu na ponta esquerda, Lucão do Break, dominou, tentou a jogada, devolveu com o Giovanni Augusto, bate pro gol. Bateu, pé direito, uma bomba, golaço! Golaço! Gol! Gigantesco Guarani! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Ele, Giovanni João Vinco Augusto, nome da camisa 10. Quando o cara é predestinado, quando ele é craque, é isso que se espera dele, Giovanni Augusto. Pode não ter jogado um partidaço, mas tira um coelho da cartola aos 45 do segundo tempo, quando já ninguém esperava mais nada. Ele tabela com o Lucão do Break pela meia esquerda e solta uma bomba de pé direito. A bola, ó, assim como no primeiro gol, beija a trave, vai morrer no fundo do barbante. Giovanni Augusto, camisa número 10, é bola na rede, é bola na rede, cai na rede, é gol do Guarani no brinco. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, Guarani 2, Vila Nova também 2, Jorge Mi. Essa aí passou, vai buscar lá dentro na intimidade do lance, Albert Cavalcante, empata o jogo, Bugrão. Incrível Futebol Clube aconteceu. Giovanni Augusto, tudo começou na jogada com ele, Lucão do Break, ele todo atrapalhado, se perdendo com a bola sobrou fora da área, ali com o Giovanni Augusto. Eu só ouvi daqui o presidente gritando, bate de fora da área, e assim fez, uma batida firme, uma batida forte, com a perna direita, a bola beijou caprichosamente novamente a trave do goleiro Jorge, que até pulou do seu lado esquerdo, mas a bola explodiu e foi morrer no fundo da rede. Que emoção! Aqui no Futebol Interior, no Brinco de Ouro, a emoção está com você, Giovanni Augusto. Giovinco Augusto, o craque da partida com 2 gols. Agora, Guarani 2, indo para os pênaltis. Vila Nova também 2. Coisas do futebol, Wagner Ferreira, e é por isso que esse esporte é tão apaixonante. E com participação de quem? Do Lucão, né? Que poderia até finalizar, procurou um ângulo para chutar, não conseguiu, esticou o pernão, a bola sobrou pro Giovanni Augusto, aí aconteceu que nós já narramos aqui, um golaço, né, do Giovanni Augusto, porque quem vai acompanhar esse lance aí pela televisão, aí amanhã e para sempre, vai perceber que ele olhou pro gol. Ele viu a posição do goleiro, falou, vou mandar lá. Mandou lá na gaveta, a bola bateu na trave. Indefensável pro goleiro, hein? Chutaço do Giovanni e golaço do Guarani. 2-2 é aquele gol pra dar aquele ânimo a mais. Porque agora é coração na ponta da chuteira. O cérebro não responde mais, agora é coração na ponta da chuteira. O Guarani foi buscar. Mudou! Fala aí, Albert. Foi embora. Nossa, eu consegui... Eu tô sem voz aqui, mas tudo bem. Foi embora o Pablo, camisa número 20. Não sirvo pra ser narrador. Pablo, camisa número 20. E entrou 23, Pedro Bambu. O que será? Deve ter uns 300 metros, né? Pedro Bambu em campo. Pedro Bambu, camisa número 23. E foi embora o Pablo, camisa número 20, pelo Vila Nova. Quando mais 5 minutos. Quem Vamos sabe, até hein? 50 minutos. Quem será? sabe? Será? Não. Já pensou? Será? Meu Deus do céu. Tem Lucão tempo do ainda. Do Guarani você pode esperar tudo, torcedor. Lucão E vem Bugrão pro campo de ataque. Matheus Pereira com Nicolas Careca. Devolveu com Matheus Pereira pela ponta esquerda. Abre na ponta direita, meu filho. Matheus Dude que tá livre. Ele dominou, prendeu, sai da esquerda, vem pro centro, volta. Jogada com Ronaldo Alves. Ronaldo Alves joga a bola na zaga central com João Vitor. Dominou, encara a marcação do Mateuzinho. Deixa a jogada com Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga. Dominou, encara a marcação do camisa número 8, Arthur Rezende. Por elevação, boa bola para Júlio César, o imperador de Campinas. Cruzou para trás, subiu Nicolas Careca, dominou Lucão do Break, pé direito na bola, vem o desvio, em cima do Moacir, tira do jeito que dá o zagueiro do Vila Nova.
As emoções não cessam, as emoções não param. 1 minutinho, quase 49. Quase 49 do segundo tempo. Tem tempo ainda do Guarani, torcedor. Você pode esperar tudo. Até o fim da partida você pode esperar tudo. Tentativa de tabela, Lucão do Break devolve errado. Devolve errado e na sequência falta. Falta do Júlio César em cima do Pablo Diego. Jogo parado, falta a favor da equipe do Vila Nova no campo de defesa, Albert Cavalcante. Falta no campo de defesa. Pressão total do Guarani na jogada anterior ali. A bola sobrou de novo, hein? Pro Lucão do Break, só que ele bateu mascado. Ali a zaga tirou mal, a bola sobrou na pequena área. Quando o Nicolas Careca ia entrar com bola e tudo, a zaga conseguiu se recuperar e tirar. Quase o Guarani vira a partida, seria sensacional. Falta só um minutinho, hein? Falta mais 1 minuto, mais 30 segundos pro fim do jogo. 49,5, vamos para os pênaltis. Vamos para as penalidades máximas, mas tem jogo. 30 segundos, agora é coração na ponta da chuteira. Vai. Quando os pés não respondem mais, é coração na ponta da chuteira. Lucas Venuto dominou, 1 pra lá, 2 pra cá, passou na marcação de 2, foi pro chão, o árbitro manda seguir o jogo. Volta um pouco o Rafael Denota, tá o goleirão Jorge Mica, despacha, manda pra frente. Rebote cai com o Rodrigo Andrade domina na metade do campo, deixou com o Matheus Pereira. Que beleza. Deixou o marcador falando sozinho. Jogou com o Rodrigo Andrade, tentou a devolução pro Lucas Venuto. Passe cerrado, retoma a posse de bola o time do Vila. Quando trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo o senhor Antônio Diba de Moraes Souza. Termina o jogo no Brinco de Ouro. 2 para o Guarani, 2 gols de Giovanni Augusto. 2 para o Vila Nova, 1 gol do Renato e outro do Arthur Rezende. Vamos para as penalidades máximas. As emoções não cessam. O Guarani foi tirado do fundo do poço. O gol de empate. Quando tudo parecia perdido, Giovanni de Jovinco Augusto arrumou um coelho da cartola. Tirou um coelho da cartola, empatou o jogo para o Guarani, 2-2. E aí, Claudinei Corsi, qual é o protocolo a seguir? Segue com você, Segue Lucas comigo mesmo? de Então Souza. é isso aí. Vamos lá, Albert Cavalcante. Meu amigo. Emoção mais emoção. Copa do Brasil assim. E continua ainda, né? Continua essa partida contra o Vila Nova, né? Agora vocês pensam que é fácil ganhar 1.900.000 reais? Rapaz, tem luta. Isso, é verdade. Tem luta, tem choro, tem emoção. Não, mas essa aí do Giovanni Augusto. Agora, negócio torcedor do Guarani é pro tubão de mostarda pegar alguma coisa, exatamente. né? Hoje, exatamente. Olha, o problema não é o tubão de mostarda. A gente tava falando no começo da jornada, vocês lembram, né? Nossa, quem bate pênalti aí, vocês listaram. E quem é os outros 4? Na opinião de vocês, quem seriam os outros 4? Giovanni Augusto. Sim, ele bateu Giovanni Augusto. Júlio César. Giovanni Augusto. Giovanni Augusto e Giovanni Augusto. Tá certo. Wagner Ferreira, 2-2 Guarani e Vila Nova, que jogo? O Guarani, falar a verdade para você, não merecia, pelo futebol que vinha jogando, merecia empatar não. Acontece que na garra, né, não desistiu nunca de tentar o empate e acabou conseguindo nesse lance final aí, né, 44-45 desse segundo tempo. Uma jogada ali pela esquerda, o Lucão poderia ter finalizado, não conseguiu o espaço e esticou a perna e a bola sobrou realmente para o Giovanni, que não foi um chute aleatório não. Quem vai acompanhar pode olhar que ele olhou para o gol e chutou onde ele queria mandar a bola mesmo. A bola bateu na trave, lá no ângulo, e acabou entrando. Golaço, chamado golaço, e o Guarani, portanto, leva a decisão para as penalidades máximas. Agora é saber as escolhas aí do Daniel Paulista, quem é que está mais em condição psicológica, né? Porque agora, em jogo, não, a vitória e a grana, né, que está em jogo, é quase 2 milhões nos pés desses jogadores que vão cobrar os pênaltis. E eu chamo os amigos agora para uma discussão que é a seguinte: o Guarani tem Ludic, João Vitor, Ronaldo Alves, Matheus Pereira, Rodrigo Andrade, Venuto, Giovanni Augusto, Nicolas Careca, Júlio César e Lucão do Break. Esses são os jogadores disponíveis aí, fora o Bruno Silva, o Hernando, o Derlan, o Eduardo Persson, o Mateuzinho, o Vitinho e os 2 goleiros, Rafael Martins e o Gabriel Mesquita. Como fica o emocional dessa galera, tendo em vista nessa retomada do Guarani? Tava perdendo por 2-1 até o final do jogo. Quando tudo parecia perdido, o Guarani foi tirar um coelho da cartola, arrumou um gol aí para tentar levar para os pênaltis. É isso, né? Uma chance a mais os pênaltis. Agora vamos, ô Wagner Ferreira, o que você pensa aqui? Giovanni Augusto deve ser um dos cobradores. O Lucão vai cobrar um. Nicolas Careca. Vai cobrar um, pode ser. Nicolas Careca. Também, Nicolas Careca Júlio também. César. Júlio César. O Venuto. Ou Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade não acredito. Eu também não, mas o Lucas Venuto sim. Venuto talvez. Ronaldo Alves, um talvez? zagueiro, um zagueiro. Talvez Ronaldo Alves. São 5. Por aí, eu acho que
pelo menos o Guarani teve essa sobrevida, né? Agora a questão dos pênaltis, muitos dizem que é sorte. Eu particularmente digo que é treinamento, apesar do Wagner não concordar muito que não adianta treinar penalidade, né? Porque agora no momento a coisa muda muito de figura, mas é sim um pouco de treinamento e um pouco de, sei lá, né? Sem aquelas frescuras daqueles passinhos. Feeling, né? Daquelas voltinhas, daqueles Aquela negócios todos, firula, né? né? Chegar que nem o rapaz do Palmeiras lá, né, Wagner? Rafael Veiga. Rafael Veiga, né? Chegar, meter um canudo, meter pra dentro do gol e acabou, né? E agora, antigamente a gente recebia com antecedência a lista de cobradores e a gente só fica sabendo agora, né, Albert, os cobradores na hora da cobrança do pênalti. Exatamente, tanto que eu já estou aqui com o meu... Agora, o que eu posso Sua dizer? colinha? Com a minha colinha aqui, esperando aqui quem são os jogadores ali que vão bater. Quando Daniel Paulista, o primo do Lucas Paulista aqui, ele está ali, ó. Ali falando. Ele deve estar falando exatamente 1.900.000. sobre essa questão motivacional, né? Do emocional. E ali, ó, o Moacir, hein? Você conhece muito bem o Moacir. O Moacir vai bater no canto esquerdo. No canto esquerdo, o Kozlinski vai pegar. O Moacir vai perder o pênalti, hein? E se ele for um dos cobradores. Um pênalti pelo Vila Nova que deve cobrar o Arthur Rezende. Sim. E o segundo no mesmo jogo, aí eu quero ver o comportamento, né? Se ele vai mudar de canto, como vai ser. Você vai lembrar, seu Wagner, em 86, foi o Zico, se não estou enganado, né? Na Copa do Mundo do México, entrou para bater o pênalti e perdeu. Mas nas cobranças ele acabou fazendo. Então, às vezes, o camarada acerta durante o jogo, mas nas cobranças de pênaltis acaba errando. Vai de herói a vilão em poucos momentos. É o que o futebol nos proporciona. Tomara que o Guarani comece a defender, né? Melhor, né? Vamos ver. Parece que vai ser o Vila Nova a primeira cobrança, né? Vamos lá. O goleirão George colocado um pouco mais à esquerda. Parece que não está se direcionando à meta. Vamos ver ainda. A organização das duas equipes para as cobranças de pênalti, torcedor do Brasil, torcedor do Bugrão espalhado por Campinas, por São Paulo, pelo Brasil inteiro. Vamos para as cobranças de pênalti. Guarani abriu o placar com 5 minutos da primeira etapa com o Giovanni Augusto. Tomou o primeiro gol aos 21 com o Renato. Tomou o segundo gol com menos de 10 minutos do segundo tempo, gol de pênalti aí do Arthur Rezende. E no finalzinho, ele, Giovanni Giovinco Augusto, foi buscar, tirou um coelho da cartola. Um chutaço de fora da área, empatou o jogo pro Guarani e agora empate não tem vantagem pro time mandante. É pênaltis. E começa as cobranças com o Guarani, viu, Albert? Começa as cobranças com o Guarani. Então, vamos ver quem vai bater primeiro é ele, Giovinco Augusto. Giovanni Augusto vem colocado para fazer a cobrança. 2 gols na partida. Concentrado para fazer a cobrança do pênalti. No gol, George. Não é querendo secar, não, mas quando o melhor jogador da partida vai pra bater. Meu Deus do céu. Então, eu ia falar essa mesma. Eu deixaria o Giovanni Augusto. Vamos juntos, torcedor do Guarani. Vamos juntos, torcedor do Bugrão. Energias positivas pro camisa 10 do Guarani, Giovanni Augusto. Colocado para fazer a cobrança do pênalti, pouca distância. O senhor Antônio Diego de Moraes Souza faz ali alguma orientação pro goleirão Jorge para ele não sair, daquela linha. Sai daí, Bananão. Para ele não sair da linha. Autorizado o árbitro, vem pra cobrança. Giovanni Augusto, é a primeira cobrança da série. Vai começar a série da segunda fase da Copa do Brasil. Guarani e Vila Nova empataram 2-2 no tempo normal. Primeira cobrança de Giovanni Augusto, pé direito, bateu, gaveta! Gol do Guarani! Bateu bem, bateu rasteiro, a bola passou embaixo do Jorge, que acertou o canto. Quer dizer, bateu bem porque a bola entrou, né? Mas não foi uma cobrança muito bem feita aí. Bateu forte no canto esquerdo. O Jorge me acertou o canto, mas ela passou embaixo dele, Albert. Então, é bola no canto esquerdo, o Jorge também no canto esquerdo. Porém, entretanto, o Jorge ele estava mais rápido que a bola acabou passando por baixo do goleiro do Vila Nova. Problema dele. Gol 1-0 pro Guarani, agora veio camisa número 19. Rubens. Vem Rubens. Rubens, camisa 19, entrou no lugar do Wagner, do camisa 10. É o atacante titular, inclusive, da equipe do Vila Nova. Vamos, Kozlinski. Vem pra cobrança, Rubens. Kozlinski, eu sonhei que você pegava esse pênalti, rapaz. Vai, tu. Será que esse pênalti vai... Será que vai cumprir meu sonho? Eu sonhei que você pegava, Kozlinski. Autoriza o árbitro, vem Rubens pra cobrança. Também toma pouca distância. Rubens colocado na entrada da grande área. Autorizado o árbitro, Rubens pra bola, pé direito, bateu, gaveta. É gol. Futebol é a nossa paixão. Categoria do Rubens. Bola de um lado, goleiro do outro.
Empata o jogo a série. Empata a série, na verdade, o Vila Nova, Wagner Ferreira. Bela cobrança do Rubens. Até o melhor que o Giovani, diga-se de passagem, né? Agora, o goleiro do Guarani tem que provar também que, pô, pelo menos essa história de escolher canto é furada, né? É, o tal negócio, são teses, né? É. Se ele esperar o cara bater, a chance é menor. Se ele arriscar, pode ser que o cara chute onde ele foi. Então, realmente é complicado. Então, mas corre o risco de virar um muralha, né? É. Só pular para o lado direito, a bola só entrar para o lado esquerdo. Lucas Venuto pra bola. Lucas Venuto pra bola pra segunda cobrança do Guarani. Cobrou o Giovanni Augusto, marcou, cobrou o Rubens para a equipe do Vila Nova, também marcou 1-1, tem empatada a série. Lucas Venuto na bola, pé direito, bateu, Gaveta! Boa. Bateu bem demais, hein? Goleiro pra lá, bola pra cá. Bola pra cá, goleiro pra lá. Bateu bem o Lucas Venuto, hein? Tirou o Georgime da bola. Ele fez a leitura bem feita ali, né, Albert? É, mas o ali, né, a bola pro lado, né, para um lado, o goleiro do outro, ali, mas ali o Lucas Venuto, ele não, em nenhum momento, ele deu aquela olhada pro goleiro, né? É, exatamente. Ele veio andando ali já, ciente no canto que ele ia bater, o goleiro, o Jorge pulou pro canto direito, e depois a bola entrou no canto esquerdo e vem ele. Arthur Rezende, ele bateu no canto esquerdo. Eu acho que o Kozlinski vai pular no canto esquerdo. Esse é nosso. Vem pra cobrança Arthur Rezende, ele que fez um dos gols de pênalti, inclusive. O Kozlinski tá apontando o canto direito dele, é o canto esquerdo do Arthur Rezende. Autoriza o árbitro, vem Arthur Rezende pra bola, pé direito, corridinha, bateu, Gaveta. Que cobrança, hein? Goleiro pra lá, bola pra cá, goleiro pra lá. Kozlinski no canto direito, bola no canto esquerdo, gol do Vila Nova. 2-2, tem empatada a série. Tirando aquela primeira cobrança do Giovanni Augusto, né, que passou embaixo do goleirão Georgime, todas as outras cobranças muito bem feitas, hein, seu Wagner Ferreira? Cobranças técnicas, né, bem tirando o goleiro da jogada e fazendo sem nenhuma preocupação. Então, o chute mais perigoso, né, com chance de defesa, foi realmente o primeiro do Giovanni. Vem pra cobrança, quem que é ali? O Nicolas Careca? Ele mesmo. É, o Nicolas. Nicolas Careca, camisa 21. Isso. O tal do puro suco, como diz o Albert Cavalcante. Isso, puro suco, mira no rosto do goleiro. Enche o pé, é duas ou não dá dessas não, Albert. Vai entrar o goleiro. Vale quase 2 milhões, não dá dessas não. Vem pra cobrança, Nicolas Careca. Olhos fixos na bola e no goleiro. Partiu, Nicolas Careca, pé direito, bateu, Gaveta! Meu Deus do céu. Ai, Jesus. O Jorge me tocou na bola, ela bateu na trave e foi pro gol. Meu Deus do céu. Morreu no 5. Ai, Jesus. Wagner Ferreira. Que cobrança do Nicolas Careca. E aí, Vagnão? É, uma cobrança do Nicolas, arriscado o chute aí, uma meia altura, tudo que o goleiro quer. Ele acabou, o goleiro ainda tocou na bola, bateu na trave e entrou. Um chute arriscado a cobrança. Arriscado vale demais. Que entrou e tá valendo o Guarani na frente, 3-2. Vem agora o canhotinho Mateuzinho. Pra mim, um melhor jogador do Vila Nova e um dos melhores em campo. Ele é o melhor em campo mesmo, muito bom jogador. Ele vai perder. Vem pra cobrança, na opinião do Claudinei Corsi aqui, é o melhor jogador em campo. Ele joga muito, como diria Claudinei Corsi. Vem pra cobrança, Mateuzinho. Albert Cavalcante diz que ele vai errar. 3-2 pro Guarani na série. Autorizado, Mateuzinho, olhos fixos na bola. Kozlinski contra Mateuzinho. Sou mais você, Kozlinski. Sou mais você, Kozlinski. Pé direito, pé esquerda, bateu, Gaveta. E se existe golaço de pênalti, essa é a ocasião. Bola no ângulo superior direito do goleirão Kozlinski, canto esquerdo do Mateuzinho. 3-3, tem empatada a série, Albert. Tá difícil aí o Kozlinski aí achar o canto, né? Ali errou todos os errou cantos. Todos, né? Ali pro canto direito, mandou, camisa número 7, mandou na gaveta pelo canto esquerdo. Ali agora vem Rodrigo Andrade. A chance do canhoto bater no canto direito do goleiro é muito grande, porque ele bate com o lado de dentro do pé, então o ângulo para meter no gol é muito mais fácil. Ao contrário, quem bate com a direita, bater no canto esquerdo do goleiro. O Kozlinski se esborrachou do outro lado lá. Bom, tudo bem, vamos lá. Vamos para mais uma cobrança. É a quarta cobrança do Guarani, vem para a cobrança Rodrigo Andrade. Entrou no segundo tempo no lugar do Madison. Camisa número 32, Rodrigo Andrade. Entrou no segundo tempo, volante da equipe do Guarani. Autoriza o árbitro, vem para a cobrança Rodrigo Andrade, pé direito, bateu na trave!
Explode na trave, no travessão a cobrança do Rodrigo Andrade. Bateu com força no meio do gol, fechou o olho, né? Fechou o olho, bateu com força no meio do gol, ela explodiu no travessão. E perde a primeira cobrança a equipe do Guarani, Albert. Ali é muita força desnecessária ali, né? Ali, todo mundo cobrando ali os pênaltis, tirando, tentando tirar o goleiro. Rodrigo Andrade encheu o pé com a perna esquerda, a bola explodiu no travessão. E agora vai o camisa número 5, né? Rafael Donato. Rafael Donato, capitão para cobrança. E aí tá nas mãos dele, né? Kozlinski. Nos pés de Rafael Donato, a vantagem para a equipe do Vila Nova, nas mãos de Kozlinski. Ainda manter a equipe do Guarani no jogo, tomar muita distância o Rafael Donato. Por ser zagueiro, eu acho que vai meter a bomba. Partiu, camisa número 5, bateu, Gaveta. Acerta um canto. É, e quem sabe, sabe. Bateu com categoria e o Kozlinski não acerta o canto de novo. É bom o Kozlinski parar de tentar acertar o canto, porque não tá acertando é nada. Agora não dá mais tempo, né? Agora o Guarani pula tem na que frente. fazer, o Guarani tem que fazer e o Kozlinski tem que, sei lá, será que não fosse o Rafael Martins, ó a corneta, nos pênaltis. Albert Cavalcante, né? Em campo. Lucão do break. Vem Lucão do break pra bola. Visivelmente sentiu o erro que cometeu no pênalti anotado ali pelo Arthur Rezende, né? Ele meteu a mão na bola, deu um golpe de boxe na bola aos 5 da segunda etapa. E vem pra cobrança do pênalti o camisa 11 do Guarani. Tem que fazer isso, não acaba. Toma pouca distância. Se errar, acaba a série. O Vila Nova passa pra próxima fase. Nos pés de Lucão do break, a permanência do Guarani na Copa do Brasil. Autoriza o árbitro, vem pra cobrança Lucão do break. Vamos lá, Lucão, bota essa bola pra dentro. Bateu, Gaveta! Quarto gol do Guarani, Lucão do break. Beija a bola. Passa uma mensagem ali de companheirismo pro goleiro Kozlinski. Bateu bem o Lucão do break, hein, o Albert? Bateu bem, né? Deslocou, né, o goleiro que tentou agora também adivinhar o canto. E acho que as palavras do Lucão do break pro Kozlinski é assim: meu amigo, você sabe rezar? É. Porque agora é assim, ou pega ou pega. Ou pega ou pega. Se não pegar, acaba a Copa do Brasil pro Guarani. Se pegar, teremos cobranças alternadas. Jean Silva pra bola. Ponta direita entrou no lugar do Vitor Andrade. 151 pessoas simultâneas ainda, hein? Meu Deus. Audiência enorme. Vem pra cobrança. Jean Silva. Você vai perder. Autorizado. Pega Kozlinski. Vai, Kozlinski. Pega Kozlinski. Partiu Jean Silva. Pé direito. Bateu Kozlinski! Kozlinski! Defendeu. Solta a vinheta de gol porque é gol do Guarani. Kozlinski pega. Me faltam palavras, não tenho o que fazer, não tenho o que dizer. Kozlinski, gigante, dessa vez não adivinhou o canto. Wagner Ferreira não bateu mal, Jean Silva, mas foi gigante, Maurício Kozlinski, o Guarani tá na série, tá no jogo. Pelo menos uma, né, Kozlinski? Foi pro lado certo, onde o cara chutou e acabou fazendo a defesa, colocando o Guarani de novo no jogo. Agora é cobranças alternadas e vamos ver aí se o pessoal acerta o pé, né? E o presidente, o Lucão do break, o Rodrigo Andrade, o Lucão do break, caso a classificação, Ronaldo Alves vai pra bola, tem que dar aí o bicho pro Kozlinski. E vem o capitão, Alves. Vem o capitão Ronaldo Alves pra cobrança. Camisa número 22, zagueirão. Zagueirão experiente, Ronaldo Alves. Chorar, vem pra cobrança. É a primeira da série alternada. 168 simultâneos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, torcedor. Fica com a gente, as emoções não cessam. As emoções não cessam. Vem pra cobrança, Ronaldo Alves, autoriza o árbitro, Antônio de Moraes. Partiu, Ronaldo Alves, pé direito, bateu, defendeu Jorge-me. Defendeu Georgimi. Cobrança no canto direito. Georgimi foi lá. Pulou no canto e espalmou. Erra a cobrança, Ronaldo Alves. A primeira na cobrança alternada. Bateu a meia altura, como o seu Wagner disse. É a cobrança que todo goleiro sonha, porque é muito mais fácil pegar. Bateu sem força, bateu displicente. O Ronaldo Alves se lamenta, mas não adianta mais chorar pelo leite derramado. Foi para a defesa o Georgimi. Agora nas mãos de Kozlinski, a salvação do Guarani de novo. E pra cobrança ele, Pablo Diego, Albert. Pablo Diego, né? Ali, ó, quando aparece ali, ó.
O Rafael Martins ajoelhado ali. Vamos ver ali, né? Agora é fé. Agora é fé, agora é oração, é Oração, reza. é reza. Se É acertar, invocação, é tudo que tem eu direito. Já não sei o que falar, já tô rouco. Atenção, já. torcedor bugrino. Energias positivas pro Kozlinski. Pegou uma, pode pegar duas. Vem pra cobrança Pablo Diego. Nos pés dele a classificação do Vila, nas mãos de Kozlinski, a permanência do Guarani na Copa do Brasil. Autoriza o árbitro, vem pra cobrança Pablo Diego. Autorizado, concentrado. Partiu, na perna direita, bateu, acabou! Futebol é a nossa paixão. Gol do Vila Nova! Bateu bem, Pablo Diego. Bola no canto direito, o goleiro no canto esquerdo, tá classificado. Vila Nova para a terceira fase da Copa do Brasil, fica pelo caminho o Guarani. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corssi. 11 da noite, mais 44 minutos em Campinas. 11h44, começando aqui o fim de jogo, repercutindo o adeus do Guarani para a Copa do Brasil. Guarani que teve todas as oportunidades de permanecer, mas acabou jogando fora a possibilidade de passar para a terceira fase e também de abiscoitar aí R$1.900.000 para os seus cofres. Guarani perdeu nas penalidades máximas, conseguiu um empate no final do jogo e perdeu por 5-4 nos pênaltis. Rodrigo Andrade acabou perdendo. Quem mais que perdeu? O Albert. Ronaldo Alves. E Ronaldo Alves, capitão, que bateu displicente o pênalti e acabou perdendo. O fim de jogo hoje rapidinho. Vamos aqui até a meia-noite, mais 15 minutinhos. A entrevista do Daniel Paulista, depois a gente coloca aí no portal Futebol Interior, no site, no grupo dos torcedores do Guarani também. Albert Cavalcante, o seu destaque, Albert. Agora, né, o Bugre acumulava 2 tabus, né, no encontro de hoje. O primeiro é de não vencer o Tigre há 9 anos. A última vitória ocorreu no duelo da Série C de 2013. Vamos ouvir o Kozlinski, goleiro do Guarani. Você achou que seria a bola da vitória? É frustrante, né? A gente trabalhou muito para esse jogo, esperava muito essa classificação. Da maneira como foi o jogo, a gente atrás até minutos finais da partida, a gente conseguir buscar o empate, levar para os pênaltis. Depois nos pênaltis também, praticamente a um gol do Vila se classificar, a gente buscar de novo. Então é um sentimento muito frustrante, a gente tem que levantar a cabeça, pensar no Paulista agora. Contávamos muito com essa classificação, felizmente não veio. Agora é trabalhar pelos jogos que vem pela frente. Obrigado. Obrigado. Então tá aí, né, o Kozlinski, né, que esperava a classificação. Quando aparece o Lucão do Break saindo, né, indo pro vestiário chorando, visivelmente abalado, né, por tudo que aconteceu. E o Vila Nova fazendo a festa, né, no Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando que a última vitória do Guarani sobre o Vila Nova aconteceu em 2013. Desde então foram 9 encontros com 4 derrotas, né? Vamos contar aqui agora que esse foi um empate, mas porém com esse empate com sabor de derrota, o Guarani foi derrotado nos pênaltis dentro de casa, perdendo R$1.900.000. Legal, a gente vai dar uma passadinha aqui pela audiência dos canais Futebol Interior, só para o ouvinte ter uma ideia aqui, as cidades que estão sintonizadas com a gente aqui nessa transmissão: Caucaia, lá no Ceará, Sorocaba, Araçatuba, em São Paulo, Igaratu, no Ceará, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Aracati, no Ceará, Regente Feijó, em São Paulo, São Borja, no Rio Grande do Sul, São João do Cariri, na Paraíba, Teresina, no Piauí, Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Castanhal, no Pará, capital São Paulo, Ponta Grossa, Joinville, Londres, na Inglaterra, Simões Filho, na Bahia, Jundiaí, Fortaleza, Entre Rios, na Bahia, Joinville, em Santa Catarina, Penaforte, no Ceará, Registro, aqui em São Paulo, Valinhos, Uberlândia, Rio de Janeiro, mais um ouvinte em Londres, Sumaré, Contagem, Joinville,
Recife, Tanque d'Arca, na Alagoas, Contagem, Minas Gerais, Bezerros, no Pernambuco, Capanema, no Pará, Cascavel, no Paraná, Patos de Minas, Porto Alegre, Hortolândia, Feira de Santana, na Bahia, Potim, São Paulo, Manaus, no Amazonas, Aracaju, Fortaleza, Maceió, Acreúna, Belém do Pará, Pelotas, São José dos Campos, Novo Horizonte, Feira de Santana, Iretama, no Paraná, Embu das Artes, em São Paulo, Cidade do México, Florianópolis, Abaetuba, no Pará, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Belo Horizonte, São Caetano do Sul, Itatiba, Ribeirão do Pinhal, no Paraná, Jaboatão dos Guararapes, Indaiatuba, Suzano, e olha, gente, por aí vai, não dá nem para dizer o restante aqui, mas muito obrigado aqui pelo carinho da sua audiência através do nosso app, também através do nosso canal de áudio no site, do YouTube e também no Facebook, Portal Araraquara também bombando de audiência com a gente. Wagner Ferreira, o seu destaque para a gente ir para o break, daqui a pouquinho tem as notas do jogo, vamos eleger o melhor em campo, né? Porque o Guarani de qualquer maneira empatou no tempo normal, e vamos com a ficha técnica também com o Lucas de Souza. Wagner Ferreira, o seu destaque? Na verdade, o Vila Nova foi o tempo todo superior ao Guarani. O Guarani saiu na frente, não soube segurar, tomou o gol de empate, tomou a virada e foi buscar o segundo gol. O gol de empate a 44 do segundo tempo, já quando todo mundo estava como perdido a situação. Aí a situação foi levada para os pênaltis e aí 2 vilões têm que ser apontados aqui, né? O Rodrigo Andrade e o Ronaldo Alves. O Rodrigo chutou na trave e o Ronaldo Alves proporcionou a defesa do goleiro do Vila Nova. O Vila Nova leva. É verdade que o empate no tempo normal ganhou nos pênaltis e leva toda a grana para Goiânia, e o Guarani fica chupando o dedo. Vai pensar apenas no Campeonato Paulista agora, um jogo na cidade de São Bernardo no próximo sábado. Legal este Wagner Ferreira, 11 da noite, mais 49 minutos, 11h50 agora em Campinas. É o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo aqui o adeus do Guarani na Copa do Brasil. O adeus também a R$1.900.000, que seriam muito bem-vindos no caixa do Guarani. E o Vila Nova vence então nos pênaltis, Vila Nova 5, Guarani 4, nas 5 cobranças o empate, depois... no rodízio de pênaltis, o Guarani acabou perdendo. Rodrigo Andrade e Ronaldo Alves acabaram perdendo as penalidades e o Guarani então fica pelo caminho, não passa para a terceira fase da Copa do Brasil. 5-4 para a equipe do Vila Nova. Agora são 11 da noite, mais 51 minutos. Rápido intervalo e a gente volta já já com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25.000. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corssi. 11 da noite, mais 56 minutos, 11h56, faltando 4 minutinhos para meia-noite, para a gente invadir já aí a quarta-feira, dia 16 de março. Lembrando que amanhã, né? Por enquanto é amanhã ainda, tem bola rolando às 7 da noite. Ferroviária e Santos para você, com o comando de Carlos Corsato. Estarei na apresentação e comentários e as reportagens do Anderson Grigoleto, o jogo que interessa diretamente ao time da Ponte Preta, né? E no sábado, grande cobertura aqui dos canais Futebol Interior, a partir das 3 da tarde, todos os jogos marcados para as 4 da tarde. Você ligado aqui não vai perder um só lance, informações de quem está caindo, de quem está permanecendo, dos confrontos, enfim, tudo isso para você. Vamos eleger aqui, então, com a equipe dos canais de Futebol Interior, o melhor jogador em campo. Eu começo com você, Wagner Ferreira, o melhor do Guarani para você, Wagner, no empate no tempo normal, 2-2. Ele fez 3 gols, né? Foi o autor de alguns bons momentos de ataque do Guarani. Estou falando do Giovani, para mim, o craque do jogo. Legal. Para você, Albert Cavalcante, o melhor em campo do Guarani? Giovani Augusto, né? Não tem outro. Jogou muito na partida de hoje e foi o diferencial do Guarani. Legal. E para você, Lucas de Souza, que narrou a partida, o melhor em campo do Bugre? Acompanha os relatores. Giovani Jovinco Augusto, melhor em campo. Fez aquilo que se espera dele, armou, se apresentou e fez gols. Legal. Nem abri com a vinheta, né, Felipe? Me desculpe aí, mas é que a gente já está no adiantado da hora, como diriam, né? Então aí, vamos que vamos. Wagner Ferreira, vamos então aí às notas do jogo aqui no Fim de Jogo dos canais de Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Wagner Ferreira, começando pelo goleiro Kozlinski. Acho que falhou no gol de cabeça que o Vila Nova fez. Fez a defesa de um pênalti, né, na decisão.
mas para mim não passa de uma nota 6. Nota 6 para o Kozlinski, goleiro do Guarani. Matheus Ludic. Inibido como sempre, né? O garoto tem uma certa dificuldade em partir passar do meio de campo para frente. No segundo tempo até que chegou a uns lampejos de apoiar ali pelo lado direito, mas fica com uma nota 5 na média. Nota 5 na média para o Matheus Ludic, pelo menos passou de ano. E o João Vitor, hein, Wagner? O João Vitor começou, foi uma partida regular, sem compromisso nenhum com relação aos gols, porque os gols realmente, um pênalti e o outro de cabeça, onde os dois não estavam na jogada. Para mim, nota 6 para o João Vitor. Nota 6 para o João Vitor. E o Ronaldo Alves? Vai ficar com uma nota 5, inferior ao João Vitor, por incrível que pareça, porque além de ter cometido alguns deslizes, reclamou bastante. Qualquer pisãozinho estava reclamando com a arbitragem e ainda teve contra si a perda de um pênalti. Nota 5 para o Ronaldo Alves. Nota 5. E o lateral esquerdo do Matheus Pereira, Wagner? Melhor que o Ludic, vai ficar com uma nota 6, porque pelo menos tentou, se arriscou para o ataque. Segundo tempo, agora ele precisava realmente de jogar pelas beiradas do campo, ele desceu. Então vai ficar com uma nota 6 o Matheus Pereira. Nota 6. E o meio-campo do Guarani, começando pelo Madison. Gostei do Madison no primeiro tempo. Ele realmente estava um jogador que estava sentindo o jogo, estava brigando, cada bola que ele dominava, ele saía vibrando. Então gostei do Madison, vai ficar com uma nota 6. Nota meia dúzia. E o Índio hoje, hein, Wagner Ferreira? Vamos falar quem entrou no lugar dele, ou Claudinei? Ah, sim, o Rodrigo Andrade, Rodrigo né? Andrade. Rodrigo Andrade tá pesadão. 13 do segundo tempo, Quando perde uma bola, já vai para cima do adversário, é empurrão, é cutucão por baixo. Então, nota 5 pro Rodrigo Andrade. Já não é mais o mesmo. Mas tá meio desequilibrado, né? E o Índio, Wagner? E tem, ó, ainda como agravante, perdeu um pênalti, né? Na decisão. O Índio é um jogador que realmente não sei por que o Daniel Paulista bota tanta confiança nele. Ele entrou no jogo de hoje, eu nem esperava que jogasse. Mas não produz absolutamente nada. Nem ajuda a defesa, nem faz jogadas de ataque. O Índio vai ficar na média aí com a nota 5. E entrou no lugar dele a 38 do segundo tempo o Lucas Venuto. O Lucas, teve a seu favor aí a cobrança de um pênalti na decisão, bateu bem o pênalti, mas apareceu pouco, nota 4. E o Giovanni Augusto, eleito melhor em campo, Wagner? Fez de tudo hoje, né? Fez os 2 gols do Guarani, na cobrança de pênalti também fez, na decisão. E vai ficar com uma nota 8. Giovanni, eu não vou dizer que, né, é o cérebro pensante, como gosta de dizer o Albert Cavalcante, mas chamou para si a responsabilidade. Tecnicamente, me parece que é um jogador diferenciado desse time do Guarani. Nota dele? 8. 8, legal. E o Iago, Wagner? Não devia nem ter entrado em campo. Ele teve participação no primeiro gol do Guarani, só. Depois sumiu. É um jogador que... O Albert, desde o começo, quando apresentaram o Iago, ele falou, conheço esse jogador aí. Ele rabisca, mas não produz nada, não faz gol, não chuta pra gol, não tem rendimento nenhum. Nota 3 pro Iago. Nota 3 pro Iago. Por enquanto, a pior nota do Wagner Ferreira. E entrou no lugar dele a 13 do segundo tempo. Não sei o Júlio César. Não sei por que já não volta com o cara, tem que esperar 13 minutos para colocar. O que o cara não fez em 45 vai fazer em 13. Entrou o Júlio César com alguma vantagem, Claudinei. Gostei da entrada do Júlio César. Teve tempo para mostrar mais futebol, mas não mostrou. Ficou apenas na vontade e uma ligeira melhora ali por aquele setor. Nota 5. Nota 5 para o Júlio César. E o Ronald, hein, Wagner, que não é o Golias? Hoje eu acho que ele foi escalado pelo gol que fez contra a Ferroviária. Só pode ter sido isso, porque não apresentou nada no jogo de hoje. Nota 3, igual o Iago. Também a segunda nota mais baixa, 3. E a 23 do segundo tempo entrou o Nicolas Careca no lugar dele, Wagner. Um pouquinho mais de força física no ataque, né, do que o Ronald. Vai ficar aí com uma nota 4, nosso glorioso Nicolas Careca. E o Lucão do Break? Nota 4 também, porque cometeu o que ele cometeu, tá certo que fez um pênalti na decisão, converteu um pênalti na decisão, mas o que ele fez também, para mim é um dos vilões nessa derrota do Guarani. Empate, né, mas derrota nos pênaltis. Então, para mim, os 3 vilões no jogo de hoje, o Lucão pelo pênalti imbecil que fez, né, infantil, e depois os 2 que cobraram os pênaltis e não aproveitaram, o Rodrigo Andrade e o Ronaldo Alves.
Correto, Wagner Ferreira. E o técnico Daniel Paulista, que nota leva hoje? É o tal negócio, eu falei, vamos esperar o final do jogo para ver se as escolhas que ele fez para começar jogando deram resultado. Se desse, nós estaremos aqui aplaudindo, dar uma nota alta para ele. Mas não era o time que deveria ter começado. Ele apostou na partida contra a Ferroviária, achou que o time jogou bem? Não jogou. Ganhou o jogo, é verdade, mas sabe lá como. Então não deveria ter repetido, não é porque ser essa máxima de time que ganha não se mexe, não é bem assim, cada jogo tem a sua história. E ele, pra mim, no jogo de hoje vai ficar na média aí com a nota 5 aí com louvor, hein? Correto. E o jogo em si, Wagner Ferreira, quanto valeu a nota do jogo? Bom jogo emocionante, cheio de alternativas, né? O Guarani saiu na frente, sofreu a virada, empatou no finalzinho, quando ninguém mais esperava. Jogo bom, gostei do jogo, nota 7. Nota 7. Tá, então, estão aí as notas do jogo pelo comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, vamos no pique aqui, dispensando o repórter Albert Cavalcante, o seu destaque final aqui neste fim de jogo, Albert. Tchau, Claudinei Corsi. Tchau pra você. Primeiramente, mas adeus, lembrando, né? Albert. Adeus, se Deus quiser, né? Hoje nós estamos na quarta-feira já. Oficialmente, né? Exatamente, então, meia-noite 5. Exatamente, ótima quarta-feira para vocês. Lembrando que é a última rodada do Campeonato Paulista. O Guarani joga fora de casa no estádio 1º de Maio contra o São Bernardo, sábado, às 16 horas. E lembrando que o Guarani precisa de uma vitória e também torcer para a combinação de resultados para o Guarani conseguir se classificar para as oitavas de final. Certo, Claudinei Corsi, um abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Um grande abraço. Wagner Ferreira, passando a régua aí, Wagner Ferreira, eu te pergunto, manter-se na primeira divisão do Campeonato Paulista já está bom, Wagner Ferreira? Ou o Guarani tem chances de classificação, pelo menos para ainda jogar contra o Corinthians, Wagner? Chance tem. Agora, o primeiro objetivo foi alcançado, que era a permanência. É possível, mas não é provável, Wagner? Não é impossível, mas também provável não é. Porque tá certo que a matemática existe, né? Realmente tem que se agarrar em alguma coisa. Então o Guarani tem que fazer a primeira parte dele, vencer o São Bernardo. O São Bernardo não quer mais nada, já está classificado, não tá? Pode ser um ponto a favor do Guarani. Agora depende dele, o Guarani não está se ajudando também. Conseguiu a permanência, que sabe lá como essa vitória contra a Ferroviária, no sufoco, sem jogar bem. Hoje voltou a não jogar bem. Então, mesmo que passasse, será que ia passar pelo Corinthians, jogando lá na arena do Corinthians? Então, realmente muito difícil. Primeiro objetivo alcançado, eu acho que vai ser o único. Vai ficar por aí, né, Vai Wagner? ficar por aí na série A1 do Paulista do ano que vem. Legal. Só para falar da arbitragem, né? Diga. Alguns lances polêmicos no primeiro tempo. O Guarani reclamou de 2 bolas na mão dentro da área. Não temos o VAR e o Repeteco também. O Albert disse que detestou o árbitro. O bananão, né? Bananão. Mas então, nós que só quem estava lá dentro para realmente saber se foi toque de mão ou não. Então passou por ali e não teve mais outra polêmica. O pênalti que ele marcou contra o Guarani existiu, todo mundo viu, né? O toque, mas voluntário mesmo, na mão do Lucão. Subiu com o braço aberto para desviar a trajetória da bola, pênalti marcado e tudo bem. Esse Antônio Dibe Moraes de Souza tem 39 anos, é policial militar em Teresina. Os bandeiras também sem comprometimento nenhum. Rogério Oliveira Braga, ele tem 43 anos, é professor, sabe do quê? Educação Física. Educação Física, acertou, lá em Teresina. E o outro bandeira é o Márcio Iglesias, que não tem parentesco nenhum com Julio. E tem 42 anos, é professor, só que de geografia. Wagner Ferreira, um grande abraço. Vamos aguardar a escala aí da nossa direção, da nossa coordenação. E a gente vê por aí, Wagner Ferreira. Pois é, aguardando então a definição se vamos fazer o jogo comando, né, Guarani ou a Ponte, dependendo da importância do jogo, evidentemente dependendo do jogo de amanhã entre Ferroviária e nós Santos, estaremos transmitindo com a aqui às 7 da cobertura noite. dos canais Futebol Interior. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Wagner. Cuidado aí que já passou da meia-noite, hein? 00:08 agora, pra gente fechar aqui esse fim de jogo, vamos conferir a ficha técnica em nome de Prone Alimentos em 30 segundos com Lucas de Souza.
Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Infelizmente não deu para o Guarani, mas foi um jogo emocionante pela segunda fase da Copa do Brasil. O Bugrão foi de Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Ronaldo Alves, Matheus Pereira, Madson, depois Rodrigo Andrade, Índio, depois Lucas Venuto, Giovanni Augusto, Ronald, depois Nicolas Careca, Iago, depois Júlio César e Lucão do Break. Já o Vila Nova de Jorge, Moacir, Renato, Rafael Donato e Bruno Colasso, Pablo Roberto, depois Pedro Bambu, Arthur Rezende, Wagner, depois Rubens, Vitor Andrade, depois Jean Silva, Mateuzinho e Pablo Diego. Aos 5 minutos, Jovinco, Giovanni Augusto abriu o placar num belo gol, numa bola bem trabalhada, um chute cruzado. Aos 22, o problema da bola parada apareceu novamente, Renato empatou o jogo. No segundo tempo, um pênalti, né, anotado aí pelo Lucão do Break. Meteu a mão na bola dentro da área e não é vôlei nem handball. Arthur Rezende bateu bem, fez 2-1 e no final do jogo, Giovanni Augusto tirou um coelho da cartola, empatando o jogo em 2-2. Mas nas cobranças de pênalti, a equipe do Guarani empatou com o Vila Nova na série normal, né? E nas cobranças alternadas, o Ronaldo Alves acabou errando e o Jean Silva da equipe do Vila Nova foi para a rede, fez 5-4, eliminando o Guarani da segunda fase da Copa do Brasil. Quero agradecer aqui a audiência de todos, bombamos mais uma vez, eu sou o Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante, Wagner Ferreira, Felipe Marques e o meu amigo Cláudio Nicorsi. Fique com Deus, até a próxima, fui! Grande abraço, esse Lucas de Souza transmitiu a partida aqui, Guarani 2-2 no tempo normal. Nas penalidades máximas, Vila Nova 5, Guarani 4, Guarani então deu adeus à Copa do Brasil e agora pensa apenas no Campeonato Paulista, joga sábado às 4 da tarde contra o São Bernardo, 12h10 em Campinas. Chegamos ao final do nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Consequentemente, colocando também um ponto final na nossa jornada esportiva para Guarani Vila Nova, Copa do Brasil, segunda fase. Meia-noite e 11 em Campinas, já invadindo a quarta-feira, dia 16 de março, a gente vai colocando um ponto final na nossa jornada esportiva. Desde as 8h30 da noite, você conferiu Guarani 2, Vila Nova também 2 no tempo normal. Nos pênaltis, Vila Nova 5, Guarani 4, Guarani fora da Copa do Brasil, deixou de ganhar também R$1.900.000 que estão agora está sendo feito Pix pela CBF na conta da equipe do Vila Nova. Você acompanhou aqui com a narração de Lucas de Souza, comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos por aqui em nome de BetChamps, vem jogar na BetChamps. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte, loterias Mega Sorte para você. Hoje, Mega Sena acumulada 165 milhões. Passe em uma das lojas e compre os bolões da Shimozono Mega Sorte Loterias aqui em Campinas em 3 endereços: Jardim Nova Europa, Campos Elíseos e Jardim Garcia. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente de volta, Bebidas Poti, oficialmente a partir desta jornada esportiva Guarani Vila Nova. Brumas, uniformes e camisetas personalizados. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E com a gente também Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Por aqui a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paioli, a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a nossa equipe dos canais Futebol Interior,
Eu, Claudinei Corsi, mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência, convidando a vocês para estarem com a gente amanhã a partir das 18 horas na Jornada Esportiva Campeonato Paulista, 10ª rodada. Tem Ferroviária e Santos, ao lado do Carlos Corsato e também do Anderson Grigoleto. Para você que curtiu a nossa transmissão, do todo, um pouquinho pelo menos, muito, mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus, uma ótima madrugada, uma ótima quarta-feira e a gente se encontra por aí, pelos caminhos da bola. Grande beijo no seu coração, tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.